Ah, meu pai amado, tudo que eu queria era ganhar em dólar. O que eu faço? Como é que eu me preparo para entrar no mercado internacional? Meu inglês se resume a The Books on the Table. E agora? Meu portfólio para trabalhar com os gringos precisa ser diferente do portfólio que eu uso aqui no Brasil? Como que eu vou saber quanto que eles cobram por um trabalho lá? Como que eu cobro em dólar? Em euro? Eu não sei nem cobrar em MEI. Como é que eu vou emitir nota internacional? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Se você já se fez alguma dessas perguntas, a sala 1604 de hoje é para você. Olá, artistas do Brasil! Eu quase comecei esse episódio em inglês porque o tema da sala 1604 de hoje é mercado internacional. Se você já pensou em fazer freela para fora do Brasil, se você quer trabalhar para os gringos, esse episódio vai tirar suas principais dúvidas sobre esse assunto. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts deste podcast da Revo. E para falar sobre esse tema, hoje eu vou conversar com um homem das threads do Twitter, o animador André Dias. Seja bem-vindo à sala 1604, André. Oi! Nossa, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Assim, é uma honra poder participar do podcast da Revo. E, poxa, só de estar no meio de tanta gente legal que já passou por aqui é, tipo, muito massa mesmo. Eu tô até nervoso aqui, porque é muita responsabilidade. Imagina, vai ser tranquilo, você vai ver. Várias pessoas falam isso e eu fico, mas gente, é só uma conversa, você está falando de coisas que você sabe. Sim, isso é legal. Sim. Pra gente começar, então, você conta um pouco do seu trabalho, se apresenta pra quem ainda não te conhece, tem muitas pessoas que não conhecem a área de animação e tal, você quer falar um pouco sobre isso, sobre a sua experiência com o mercado internacional? Sim. Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é André Dias. Eu sou animador 2D, né? Nos últimos anos eu tenho trabalhado praticamente exclusivamente com animação frame a frame e eu tenho atuado nos últimos anos no mercado gringo, né? Eu fiquei alguns anos trabalhando como freelancer e recentemente eu recebi uma proposta para ser fixo num estúdio de Los Angeles. Eu trabalho remotamente para eles e eu também faço threads no Twitter sobre mercado, sobre freela, burocracias e quem quiser aprender um pouquinho pode me seguir lá. Qual que é seu arroba? Meu arroba é AndréFLD2. Vai estar tudo aqui na descrição se você estiver ouvindo o podcast no YouTube ou no site do revospace.com.br. É só você clicar no link, fica mais fácil, já vai direto pro Twitter do André. Inclusive, qualquer link que a gente for falar hoje no podcast vai estar na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você não se preocupe, meu caro ouvinte. Sim, e qualquer dúvida assim, que vocês tiverem sobre o podcast ou sobre as threads, eu estou quase sempre disponível para responder na DM. E eu sou super acessível, pode mandar perguntas lá e vamos ser todos amigos. Esse que é o espírito da comunidade artística que a gente gosta. Sim. Você falou sobre a possibilidade das pessoas te mandarem perguntas na DM e eu acho que esse é o tipo de pergunta que você deve receber bastante na DM. Já vou começar aqui com uma pergunta que veio do Twitter do Bruno Giordani, @JojoJordani, e ele escreveu: é possível conseguir trabalho sendo iniciante ou os gringos só contratam quem é nível sênior? Cargos trainee são para estrangeiros ou apenas para quem é do país? Como treinar para ter um nível internacional? Aliás, agora uma pergunta minha, parênteses, incluindo aqui junto na pergunta do Bruno. Existe isso de nível internacional? Sim, vamos lá. Se a pessoa de nível mais iniciante poderia conseguir trabalhar para fora, né? Olha, eu acho que sim, porque... Bom, assim como no Brasil, o mercado, na verdade, o mercado fora é muito maior, né? A indústria é muito mais madura do que o mercado brasileiro, assim. Então, existem trabalhos de todos os níveis, né? Existem empresas com diferentes exigências e acho que pessoas de diferentes níveis se encaixam em diferentes tipos de demandas, assim, né? Então, sim, eu acredito que pessoas com níveis mais júniores, né? Assim, mais iniciantes, tem espaço no mercado, sim. É claro que empresas, às vezes, que tem um nível de exigência mais alto e que esteja trabalhando em algum projeto com maior responsabilidade, vão optar por animadores mais experientes e esse tipo de coisa. Mas mesmo dentro desses projetos, às vezes ainda mais, talvez, num processo, às vezes, de
mais simples, né? Que mesmo a pessoa sendo mais iniciante, ela possa dar conta. Eu acho que existe espaço, sim. Eu acho que é só a pessoa saber procurar e seguir as dicas das threads e as dicas que vão ser faladas no podcast. E, sim, acredito que seja possível. Sobre o trainee, eu acho que o processo do trainee e tal, do estágio, esse tipo de coisa, eu acredito que seja um pouco mais complicado, porque entra dentro de uma categoria de trabalho mais formal, assim. E eu acho que, honestamente, não sei dizer com 100% de certeza, mas como se trata de um tipo de trabalho um pouco mais categorizado formalmente, assim, eu acho que é um pouco difícil assim, a não ser que a pessoa mude para lá, se candidate para vaga, né? Eu estou pensando no trabalho remoto, assim, né? Mudando para lá, do país e tal, é muito diferente. Isso acontece com bastante frequência, inclusive. Qualquer outra pergunta mesmo? Como treinar para ter um nível internacional? Assim, eu não acho que exista um nível internacional. Eu acho que existem bons trabalhos e bons animadores e exigências altas em qualquer lugar. Eu acho que o Brasil tem um nível internacional, né? Para a pessoa de fora, olhando o trabalho brasileiro, é um nível internacional para eles, né? Eu acho que não existe muito disso, não. Eu acho que, inclusive, o Brasil e o brasileiro produz muita coisa boa, principalmente pensando nas limitações que nós temos aqui, né? Em termos de educação, em termos de especialização, de orçamento mesmo que as empresas têm, editais e tudo, a gente tira leite de pedra, assim, e a gente é muito bem visto fora. Então, não acho que tenha um nível internacional, mas existe um nível de mercado, uma exigência que é legal se a pessoa quiser entrar de vez no mercado e conseguir trabalhos legais e ganhar bem. Existe esse nível, um certo nível que é sempre legal tentar alcançar, né? Eu acho que é importante, por exemplo, assim, eu queria trabalhar, sei lá, para Buck, ou que seja, para Birdo, para Combo Studio, ou para State, e ir no portfólio dessas empresas e stalkear os animadores que trabalham nessas empresas e analisar a exigência deles, né? Em termos de qualidade, o que eles produzem, e trabalhar, estudar para chegar nesse nível. Eu acho que é um ponto de partida, assim. Para estabelecer onde você precisa chegar, né? Com certeza é importante, porque essa é uma pergunta que todo artista se faz nas mais diferentes situações, estou pronto para trabalhar nisso, né? Ou com isso, ou nessa empresa, sabe? Já posso mandar meu currículo para lá. Então, com certeza, olhar quem já trabalha para essa empresa é uma das coisas legais de fazer. Com certeza, sem dúvidas. Você tá com essa dúvida. Sim. Ok, o artista decidiu, ok, vou tentar. E agora, o que fazer, não é mesmo? A Gabi Milanelli, @artofgabs, lá no Twitter também, perguntou como fazer uma boa cover letter e CV não manjando muito de inglês. E aí o negócio começa a ficar, né, mais complicado, porque algumas perguntas a gente recebeu nesse sentido de tipo, ok, eu tenho habilidade técnica, mas eu não manjo muito de inglês. E aí, o que eu faço? Sim. O primeiro freela gringo que eu fiz mesmo, meu inglês não era bom, assim. Eu acho que eu vou até falar um pouco dessa historinha, assim, que eu acho legal. Tô aqui pra ouvir história. Sim, e eu gosto de falar, então, quando tiver 3 horas de podcast, você pode me interromper. Eu trabalhava em São Paulo, né? Eu trabalhava com série no estúdio em São Paulo, e honestamente, assim, eu ganhava mal, assim. Acho que é a realidade de muito animador. Começa a trabalhar no mercado e tudo. E passou um ano e meio, eu comecei ganhando R$2.000 PJ, e depois aumentaram para 2.500. E, tipo, morando em São Paulo, que é cidade super cara, saí de Belo Horizonte, eu fui morar na cidade bem mais cara, apesar de BH já ser caro. E eu ficava pensando, putz, cara, que coisa, assim, minha vida vai ser sempre assim. Eu esperava algo diferente disso, achei que, sei lá, eu poderia comprar a minha casa, ter o sonho da casa própria, esse tipo de coisa. Que difícil, assim. E na época eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de motion designers, que um rapaz viu um GIF que eu postei no Facebook, me colocou nesse grupo e eu fiz amizade com o pessoal, assim. E lá perguntaram, tipo, galera, eu tô precisando de indicar aqui para um cliente alguém que faça animação 2D, assim, de personagem do Flash. E eu falei, eu faço, tá? E beleza, vou passar o contato.
Tá, assim. E de repente me chegou um e-mail em inglês, assim. E, tipo, a síndrome do impostor, assim, chegou em níveis alarmantes, assim, na época. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei falar inglês direito, eu nunca trabalhei pra fora, como é que vai ser e tal. E aí, quando chegou a proposta de trabalho, na época o dólar tava, tipo, por volta de 3,60, não sei, tava bem mais baixo do que hoje em dia, assim. E ainda assim, o total, assim, tipo, convertido em reais, ia dar uma coisa, sei lá, tipo, quase 30 mil reais, assim. E, que tipo, na época seria seu salário de, tipo, 1 ano e meio. Mas acho que de repente era mais de 1 ano e meio de trabalho. E era pra trabalhar, sei lá, um pouco mais de um mês, assim, 1 mês e meio. Eu falei, cara, isso não parece certo, assim. Porque, tipo, gente, eu li o contrato certinho. Falei, não, acho que é isso mesmo, acho que ela tá falando isso mesmo. Que coisa aí. E foi isso, assim, eu trabalhava ainda na Bíblia, então, tipo, eu trabalhava e depois do trabalho eu fazia um pouco do freela até de madrugada e depois talvez acordava de manhã e fazia um pouquinho e tudo. E fui levando, assim, e foi meio que o clique na minha cabeça, assim, de que, cara, é possível, assim, foi uma sorte que eu tive de alguém me indicar e tal, mas fluiu bem, assim. Eu tive minha primeira reunião, fiquei super nervoso, obviamente, e eu acho que eu entendi, sei lá, 30% da reunião, assim. E eu falei, mas fingiu que estava entendendo tudo. Obviamente, né? Tipo, fake until you make it, assim, né? Mas depois que acabou a reunião, eu dei uma respirada e pensei, cara, eu acho que eu vou mandar um e-mail pra eles perguntando, tipo, tudo que eu entendi e o que eu não entendi. Tipo assim, e é uma coisa que até hoje eu faço, assim, eu acho que é algo que todo mundo deve fazer. Eu acho que é aquela coisa de que perguntar não ofende, assim. É melhor do que você perguntar, tipo, absolutamente tudo. Tipo, até a coisa mais que pode soar super bom pra você, mas é melhor do que você ficar com dúvida e fazer alguma coisa errada, né? Exatamente, que daí você perde sua credibilidade um pouco também, né? Se você não entregou o que o cliente estava esperando porque você não perguntou uma coisa que você podia ter perguntado. Exatamente. Às vezes, tipo assim, a pessoa pode... Eu já tive, tipo, vou ficar com vergonha de perguntar isso, vai parecer bobo e tal. Tipo, não existe isso, gente. Tipo, pergunta, sei lá, tipo, a coisa mais idiota possível, mas pergunta pra não ter margem pra dúvida. Eu fiz isso, eu mandei um e-mail e muitas coisas eu tinha entendido, algumas coisas eu não tinha entendido, tudo, e o que eu não tinha entendido ela tinha esclarecido no e-mail, e fluiu perfeitamente. Fiz o trabalho, obviamente o Google Tradutor do lado ali para me ajudar, me auxiliar, e funcionou perfeito, assim, eu fiz o trabalho, recebi bastante dinheiro e, cara, assim, enfim, tô contando toda essa história para falar sobre o inglês, assim. Para começar a trabalhar, eu acredito, assim, que não precisa ser proficiente, não precisa ser puta inglês. Até hoje eu não sou super bom no inglês, assim, eu faço aula de inglês até hoje. E eu ainda tenho dificuldade, assim, né? Eu tenho melhorado até pela prática, né? Porque hoje em dia eu já converso todos os dias em inglês. Mas é uma coisa que realmente exige uma prática. Mas de início, sim, é super possível. Então, gente, super possível. Não precisam ficar acanhados e tal. Óbvio que alguma coisa de inglês, assim, para entender algumas demandas mais básicas, assim, nem que seja, sabe? Tipo, ou pelo menos estar familiarizado com os termos da nossa área, os termos de inglês. Algumas coisas são diferentes do Brasil para o inglês. Por exemplo, a animação frame a frame, que a gente chama aqui de animação frame a frame, não faz muito sentido para eles lá. Né? Se a gente falar, eu faço animação frame a frame, mas tipo, para eles todas as animações são frame a frame. Né? Lá o que eles chamam de animação, o que a gente chama de animação frame a frame lá, aqui eles chamam de cell animation lá. Então acho que é legal dar uma estudadinha na área, assim, pelo menos entender alguns termos e tudo, pelo menos para não ficar tão boiando assim. Sim, né? Não chegar lá completamente folha em branco. Eu já passei super vergonha com essas coisas, assim, mas tudo bem também, a gente vai aprendendo com a nossa trajetória. Sobre a pergunta da Gabi, de cover letter, né? Então, a cover letter é bem simples, na verdade. Ela Você não... explica para quem não sabe o que é uma cover letter? Sim, vou explicar. Principalmente para vagas de emprego, de freela muitas vezes não, assim. Mas se você for aplicar para uma vaga de um trampo fixo, ou mesmo que seja um trampo temporário, mas com um certo período de tempo, muitas vezes eles pedem uma cover letter. A cover letter, ela não substitui o currículo, mas ela contém informações que contém no currículo. A cover letter é uma carta mesmo, tipo um A4, assim, de, se não me engano, 250, 400 palavras, mais ou menos, é uma laudazinha, em que você vai explicar brevemente o seu background, assim, tipo, os lugares que você já trabalhou, ou
sei lá, uns projetos legais que você já fez, talvez onde você já estudou, mas não precisa ser detalhadamente, não precisa ter detalhadamente tudo que você já fez ou seu histórico. Isso vai ter no currículo. Mas a cover letter é para você se apresentar e vender o seu peixe, sabe? É para a pessoa ler o seu cover letter e se interessar a ver o seu currículo. São coisas diferentes. Na verdade, uma complementa a outra. Então, na cover letter é a hora de vender o peixe mesmo, assim. Então, você vai se apresentar de forma educada, né? É como se fosse uma carta mesmo. Imagina que você está escrevendo uma carta para o produtor do estúdio, para o diretor do estúdio. Se apresenta, fala quem você é, o porquê que você está se interessando pela vaga, brevemente, talvez, os trabalhos que você acha mais importante, que tem a ver com o perfil dessa vaga que você já fez. E é importante você falar o porquê que você é uma boa adição para essa empresa, né? Ou porquê que eles deveriam te contratar, assim. Sei lá, já lido bem em equipe, ou já liderei projeto X, Y, Z, ou o meu estilo, ou sei lá, o que eu gosto de fazer tem muito a ver, sei lá, com essa vaga, você pode conferir no projeto tal, no meu portfólio. Enfim, é o momento de vender o peixe. E depois você despede também de uma forma mais formal, por ser uma carta, de uma forma educada e tudo. Não tem muito mistério. É bem simples, na verdade. É a hora de você se vender. E sobre inglês, ser em inglês, eu acho que também não tem muito mistério. A estrutura seria uma estrutura basicamente parecida como se você fosse escrever em português. E você pode pesquisar na internet referências e como é que as pessoas fazem tudo. E se você tem aquele amigo que manja de inglês, todo mundo tem um amigo que é manjão de inglês, assim, né? Tipo, que vê filme sem legenda, que vê filme sem legenda, que, sei lá, tuita as coisas, faz piada em inglês no Twitter e tal, e você fica tipo, meu Deus, o pessoal acha que ela é americana, assim, né? E você manda pra essa pessoa, tipo, cara, ou amiga, ou meu amigo, sei lá, meu primo, fulano, dá uma lida aqui, vê o que você acha, vê o que você acha. Às vezes você, tipo assim, muitas vezes o nosso inglês que a gente aprende no Brasil é um inglês muito formal, né? O que é bom pra carta, na verdade, né? Eu ia até fazer essa pergunta. Sim. Mas às vezes, sei lá, um e-mail que você vai mandar que não precisa ser necessariamente super, super formal, dependendo do perfil da empresa. Muitas vezes, se aquele inglês, tipo, hey, my name is fulano, how are you, blá, 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 essa coisa de escolinha de inglês é super formal. E para eles soa um pouco estranho, assim, meio robótico. Da mesma forma que soaria pra gente, alguém super formal demais em português conversando com a gente. Então é legal ter aquele colega, assim, que você pode mandar de vez em quando, dá uma olhada pra mim, o que você substituir, pra ficar mais, enfim, mais correto gramaticamente, ou mais casual. Mas, enfim, não tem muito mistério, não. É isso mesmo, é uma carta pra você se apresentar e vender o seu peixe. Sobre esse lance da formalidade, você acha que, de maneira geral, assim, os trabalhos que você já fez para empresas de fora, eles são um pouco mais formais do que a gente, tipo, na hora de fazer reuniões, assim, um pouco mais sérios? Ou você acha que dá para encarar de boa também? Não só na parte escrita, mas quando você tem que fazer calls e coisas do tipo. Não, eu acho que não é formal, não. Eu acho assim, engraçado, quando eu comecei a pegar fila para fora, ou quando eu fiz esse fila que eu mencionei e vislumbrava, assim, essa carreira, eu imaginava as coisas muito diferentes, assim. Mas é muito igual, assim, tipo, a única diferença mesmo é que as pessoas falam inglês, mas tudo igual, gente, é a mesma coisa, assim. Em tempos agora de pandemia que tá todo mundo remoto, nos calls, sei lá, aparece o gato na webcam, ou o marido andando de camisa atrás. Tipo, gente, é a mesma coisa, assim, né? Ou a pessoa faz uma piadinha e todo mundo ri, e eu não rio porque eu não entendo as piadas do povo de lá, eu só fosse aquele sorriso amarelo, tipo, Mas enfim, é a mesma coisa. Em termos de formalidade, não muda nada. Não muda nada, assim. Em termos de trabalho também, assim, na minha experiência, na minha percepção, também não muda muita coisa, assim. Sei lá, acho que são pessoas, e pessoas são pessoas, independente de onde elas estejam, assim, né? E eu acho que até os tipos de trabalho, a forma como as pessoas conversam no dia a dia, as entregas, as reuniões, assim, eu vejo como muito parecido, pra falar a verdade. Já me vieram com essa dúvida, assim, algumas outras vezes, e eu acho que as pessoas, assim, todo mundo fica com um pouco de ansiedade na hora de falar língua estrangeira, né? Uhum. Tipo,
normal, em qualquer situação, tipo, seja quando você tá viajando, seja quando tem alguma pessoa de fora no seu ambiente de trabalho, qualquer coisa desse tipo, você já fica tipo, meu Deus, nossa, é terrível. Tipo assim, como que você sabe dar branco, assim, você não lembra de mais nada, você não sabe como é que eu vou comigo, E às vezes eu acho que isso acaba, esse tipo de ansiedade, meu Deus, eu precisava falar inglês, acaba gerando uma postura super formalzona assim nas pessoas, tipo, meu Deus, agora eu sou a minha personalidade que fala inglês, então eu não posso ser igual eu sou em português, sabe? Mas uma coisa que eu assim, essa semana passada eu tive uma call com uma agência de Nova York que me indicaram e tudo. E, cara, eu fiquei nervoso, assim, eu falei, tipo, pô, uma coisa eu falo inglês todo dia com a galera do trabalho, que meio que já vira brother e tal. Uhum. E eu falei, nossa, vou falar inglês com uma pessoa que eu nunca falei. E eu fiquei nervoso, assim, gente, vou esquecer tudo e tal. Mas foi bem tranquilo, assim. Mas uma coisa que eu acho legal, que acho que as pessoas não falam muito a respeito, mas é porque é muito natural pra eles, assim. Uhum. Principalmente nos Estados Unidos, é um país com muita diversidade de etnias e de pessoas, e para eles, assim, não é uma grande questão você falar um inglês perfeito, ou, tipo, ter um sotaque americano, sabe, um sotaque britânico, assim, tipo, isso não é uma questão. Muita gente nos Estados Unidos fala muito melhor o espanhol do que o inglês, por exemplo, ou tem muitos imigrantes nos Estados Unidos, ou filhos de imigrantes. Então, assim, principalmente se você for um imigrante ou se você for uma pessoa que não é de lá, eles não vão esperar que você fale um inglês super perfeito. Não está na expectativa deles. Na verdade, para ser sincero, nem é super importante o inglês ser perfeito. Assim. O importante é você entender a demanda, saber comunicar suas ideias e fazer um bom trabalho no tempo e ser responsável e só assim. Né? Pensando de uma forma assim, ao contrário, se a gente contratasse um profissional de outro país que fala um português que não é 100%, tipo assim, a gente não ia achar ruim um cara que ele, sei lá, era pra ter falado uma coisa no presente e falou no passado, sabe? Ou confundiu o gênero da palavra, tipo assim, nossa, não vou contratar mais essa pessoa. Ela não sabe português. Não sabe pretérito perfeito, não sabe animar. Exato. Não é bom o suficiente pra gente. Não é bom o suficiente. Assim, não faz muito sentido, assim, apesar de a gente ficar com muito medo, assim, de passar vergonha, do tipo, pô, muitas vezes eu fazia uma reunião, ia terminar a reunião e eu ia repassando na minha cabeça as coisas que eu falei, tipo, falei outras coisas erradas, e tipo, nossa, que vergonha, eles nunca mais vão me chamar, e tipo, isso não existe, sabe? Uma vez eu tava com essa pilha, assim, e eu tenho um cliente canadense que frequentemente a gente faz trabalho junto, a gente até virou um pouco amigo, assim. E eu tava com essa pilha um dia, assim, meio que bateu uma autoestima, eu tava meio ruim, assim, aí eu perguntei pra ele, pô, cara, tipo, o que você acha do inglês, você entende tudo e tal? Eu disse, não, Japão, seu inglês é perfeito, cara, nem americano sabe falar inglês, não, tá ótimo, sabe? Tipo, o americano não sabe phrasal verb, confunde tudo, não, tá perfeito. E é meio que isso, assim, eu acho que super devaguei na conversa, assim, né? Não tem problema. É isso que o povo gosta, as pessoas estão aqui pra saber esse tipo de coisa, pra ver esse tipo de história. Então, assim, pra começar, eu acho que não precisa de um puto inglês, assim, se o fato do inglês ser o que tá te impedindo de mandar um e-mail ou de tentar trabalhar, eu acho que pode relaxar e tentar, assim, sabe? Tem umas diquinhas, assim, você pode falar, tipo, my English is a little rusty, né? Tipo, meu inglês tá meio ruinzinho, espero que você não se importe. Normalmente as pessoas acham até meio fofo, assim, tipo, tá tudo bem. Aí as pessoas sabem que você é brasileiro, muitas delas tentam falar português, alguma coisa, assim, tipo, sabe? Tentam chegar a alguma referência. Elas sim passam vergonha. Não, tudo bem. Tudo bem, eu acho que, mas assim, caso você, né, a pessoa tenha a intenção de realmente entrar no mercado gringo de uma forma mais efetiva e tudo, eu acho que vale a pena, se a pessoa tem um inglês mais basicão, sim, vale a pena dar uma investida, né? É o que eu fiz. Quando eu senti que começou a pintar mais frila e é aquela coisa, assim, tipo, se você faz um bom trabalho, se você é uma boa pessoa, você é educado e tudo, as pessoas vão te indicar. Isso não digo que é uma regra, mas é uma coisa que acontece com bastante frequência. Então, é uma bola de neve, assim, tipo, indicações, tudo. Quando você vê, você tá recusando o trampo, assim. E quando eu senti que estava começando a rolar com mais frequência, eu pensei, tipo, nossa, eu acho que eu preciso investir no meu inglês, assim, porque eu vou participar de mais reuniões, e mesmo que as pessoas não se importem que o seu inglês não seja perfeito, é um lance para você se sentir mais seguro, né? Se você se sente mais seguro, você está com mais segurança, você fala melhor e você se sente bem, você fica menos triste, sabe? Você fica menos ansioso. Então é uma coisa que eu acho interessante, assim,
hoje em dia eu faço aula particular com um professor e tal, e tem sido ótimo. Na verdade, eu faço eu e minha esposa, e a gente faz junto e tudo, e é bem, e por ser particular, o professor consegue focar, às vezes, nas suas deficiências, ou mesmo, sei lá, por exemplo, eu vou te ensinar um inglês focado em mercado de trabalho. E é legal saber as expressões, né, saber o linguajar e tudo. Mas é isso, assim, se é um plano que você tem, uma vontade, assim, eu acho super importante, tipo, investir, assim, sabe? Sim. E se você não pode investir dinheiro agora, invista seu tempo. Na internet tem... Vocês sabem que na internet, não sou eu que vou ter que contar pra vocês, que na internet dá pra você aprender qualquer coisa hoje em dia. Nossa, qualquer coisa. Inglês é um dos assuntos que mais tem canais no YouTube e blogs e sites específicos para isso, que ensinam de graça. Também tem muitos grupos de tandem, né, que é conversação online com pessoas do mundo inteiro. Sim. Vocês podem entrar e praticar, né, o seu speaking. Então, ou mesmo entre amigos, o famoso, assim. corre atrás, gente. Corre atrás que sei lá, internet de graça para vocês. Um canal de Discord, assim. Pô, cria um canal lá só de inglês e junta os amigos. Hoje vamos falar só inglês, assim, sabe? É bem de boa, Olha assim. só, que boa ideia. Se você é artista e quer aprender inglês, deixa aqui nos comentários do YouTube. Sim. Que a gente vai organizar esse grupo aí pra galera pra praticar esse negócio. Putz, tem uma super dica boa que eu descobri. Tem um aplicativo que chama Elsa, que é tipo a Elsa do Frozen, assim, que chama. Cara, é muito bom. É um aplicativo voltado... É tipo um Duolingo, só que ele é voltado só pra conversação e pronúncia, assim. E é muito bom. É de graça, assim, pelo menos a parte de graça é muito completa. E, pô, você tá à toa, você cansou de ver a sua série no Netflix e dá uma praticada lá, é bem legal, assim. E uma coisa chama Elsa. Sim, chama a Elsa, que a Elsa vai resolver o problema. E uma coisa que eu comecei a fazer também, confesso que recentemente, é ver, tipo, Netflix ou ver algumas coisas com legenda em inglês. Faz muita diferença também. Mesmo que... Mas, assim, é legal dar uma desapegada também. Se você, tipo, não entendeu muito o contexto, segue a vida, sabe? Mas com o tempo, eu acho que o cérebro vai fazendo as sinapses, assim, sabe? Vai fortalecendo o músculo cerebral do inglês. E com o tempo você vai entendendo mais, assim. E eu acho que é uma forma de você absorver o inglês de uma forma passiva, assim, né? E é legal também, pô. Tipo, eu queria super ver The Office, assim. E eu vi o The Office inteiro em inglês sem legenda. E tem muita piada, né? É uma série muito em cima de piadas. E, cara, muitas piadas eu não entendi porque é piada de contexto americano. Mas muita coisa eu entendi. E eu aprendi muita coisa, tipo, pra usar no dia a dia, assim. E eu acho que com certeza meu inglês melhorou, pelo menos o meu listening, assim, né? A minha escuta de inglês melhorou, porque, cara, foram 9 temporadas, assim, sabe? Sim. E é legal também fazer esse tipo de coisa, né? Com certeza, pega aí uma série que você gosta, coloca nessa dica que o André falou, áudio em inglês, legenda em inglês, e é isso aí. Sim. Agora já estamos afiados aí, né, nas linguagens. Vamos falar de arte. Vamos. O João Pérez, @JoãoLuizPérez, perguntou quantas peças boas em um portfólio em determinado estilo e material são necessárias para ser considerada um portfólio aceitável para mostrar para os contratantes. Quantas peças, né? É uma pergunta... Você acha que... Fazer essa pergunta, talvez porque isso passa pela cabeça dos artistas também, que você acha que o portfólio que você prepara para o mercado internacional tem alguma diferença do portfólio que você prepara para o mercado nacional? Ou é mais uma questão de, tipo, cada job é um job e cada job eu vou mostrar peças que tem a ver com essa demanda em específico? Eu acho que... eu acho que dentro de animação... Vou falar de animação, mas serve para várias das áreas, ilustração, 3D, enfim. Mas, assim, dentro de animação, por exemplo, existem alguns segmentos, né? Animação não é uma coisa assim, animação, portfólio de animação. Assim, existe animação séria, existe animação de longa, existe animação para publicidade, para games, e eu acho que em termos de montar um portfólio, eu acho legal você definir, não precisa ser uma coisa para sempre, tipo, definir o que eu quero trabalhar para sempre, não. Mas, assim, mesmo que seja momentaneamente, com o que você quer trabalhar? Tipo assim, você quer trabalhar com série? Então, assim, o seu portfólio tem que ser voltado para série, né? Ou você quer trabalhar com publicidade, com trampo comercial? É uma outra estética, né? É um outro ritmo de animação, né? É outro ritmo de narrativa. Ou você quer trabalhar com game, com o game 8-bit, por exemplo? É um outro segmento que você tem que estudar, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo, tipo, a galera... querendo trabalhar com a publicidade, por exemplo,
Publicidade tem muito do frame a frame, assim, né? É muito, ainda mais hoje em dia, assim. O frame a frame está fortíssimo na publicidade, então quem está aprendendo frame a frame, quem quer trabalhar com isso, ou da publicidade, tem muito trabalho e muito trabalho bem remunerado. Mas muitas vezes a pessoa, tipo, me manda uma mensagem na DM do Twitter e tal, tipo, André, putz, cara, eu tô com meu portfólio aqui e as empresas não estão me respondendo, putz, pode dar uma avaliada. Às vezes o portfólio da pessoa é bom, tipo, a pessoa anima bem, mas a pessoa só tem, tipo, cenas de animação de série, sabe? Tipo, cutout e tal. E com certeza, se a pessoa mandasse esse portfólio para um estúdio de animação de série, a pessoa conseguiria emprego. Então, muito provavelmente, o produtor, né, o diretor que seja, que viu o portfólio dessa pessoa, o produtor de uma empresa de publicidade, tipo, gostou, pô, legal, trabalha bem e tudo, mas não é bem o que a gente precisa, sabe? Então, assim, eu acho que é definir o tipo de indústria que você quer trabalhar e focar o seu portfólio nisso, né? E, na verdade, assim, não precisa ser muitas peças, eu acho. É mais importante você ter poucas peças boas do que muitas peças que você fez correndo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É engraçado o podcast que eu vi daí, eu esqueci o nome do rapaz, mas foi o último podcast. O rapaz foi o Ailton, eu acho. Isso. Ele fala isso, assim, tipo, pô, ao invés de você fazer um estudozinho que eu fiz, né? Não, dedica um tempo, nem que seja um mês para produzir uma peça do portfólio. É isso, assim. Eu concordo completamente. Inclusive, eu concordo com muitas coisas que ele falou, assim, tipo, é um ótimo episódio mesmo. E é meio que isso, assim. André já fez o meu trabalho, que é falar pra vocês ouvirem outros episódios além desse aqui. E, gente, eu vou todos que vão demais da conta. Então, isso. Então, acho que é mais interessante nem que tenha, sei lá, tipo, 4 peças no seu portfólio, mas 4 peças sólidas e boas, já é um bom portfólio, sabe? Focado na indústria que você quer, né? E aquela coisa que eu falei mais cedo, assim, tipo, beleza, eu quero trabalhar, quero trabalhar com publicidade. Por onde eu começo a montar o meu portfólio? Primeira coisa é você entrar no site ou no Instagram ou no portfólio das empresas de publicidade e ver o que elas têm produzido, né? Ou ir nos artistas, ou nos ilustradores, nos animadores que trabalham nessa indústria e ver o que eles têm produzido. E, não sei, vocês podem montar, às vezes, uma pasta fechada no Pinterest e jogar o trabalho dessas pessoas lá e ter um panorama geral de como funciona essa indústria em termos de estética, em termos de exigências, e trabalhar em cima disso, né? Tipo, putz, personagem, como é que é o design de personagem de publicidade, né? Ainda mais publicidade que tem muita moda, muito trend, assim, essas coisas são muito rápidas. Se você quer trabalhar com publicidade, é legal você estar, assim, dentro das tendências, assim, né? E, sei lá, como é que é o personagem da publicidade? É assim, quais coisas eles usam? Claro que você não vai plagiar, não é isso que eu tô falando. Mas é entender... Calma lá! Não... Calma lá, toda aquela discussão de referência, né, que tem no Twitter. Né? Daí vai sair lá no Twitter. André plageia trabalho de outros animadores. André faz 3, né? Mas é ver de uma forma holística como essa indústria funciona e consumir muitas referências. Beleza, é assim, tipo, putz, o timing de animação é assim, o tipo de personagem é assim, sabe? O tipo de movimento de câmera, assim, e trabalhar em cima disso, e montar esse portfólio, né? Mesmo que sejam poucas peças boas. Se você nunca trabalhou com publicidade, mas quer trabalhar e não tem trabalho como portfólio, você pode fazer o seu próprio trabalho. Você pode fazer trabalhos pessoais, assim, com essa estética, né? Você pode fazer GIFs, que são coisas curtinhas, stickers, né? E super rola, assim. O mesmo para outras indústrias, né? Mesmo que você seja ilustrador, ou se você quer trabalhar... Se você sonha trabalhar para Birdo, por exemplo, ou, sei lá, para o Copa, ou para Maurício de Souza, não sei. Não adianta você ter um portfólio de motion que a Birdo não vai te contratar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de animadores, não é de motion designers, né? Então é isso, às vezes, se você entrou de férias, aproveita suas férias para produzir umas 3 peças, não precisa ser peças grandes, pode ser GIFs e tudo. E eu acho que o caminho para começar é esse. Eu acho muito legal, inclusive, quando as pessoas fazem projetos pessoais voltados para o mercado, sabe? Tipo, tem uma artista que eu sigo no Twitter também, que ela começou a ilustrar capas
de um livro que eu gosto, que é o Graça Infinita, e ela começou a fazer várias capas alternativas e de outros livros que ela gosta também de ler e tal. E eu tenho certeza que em pouco tempo ela vai começar a receber propostas disso, sabe? Tipo, não foi um trabalho que ela pegou, mas é uma coisa que ela acha legal de fazer e ela tá fazendo super bem. Então, isso tende a atrair clientes pra ela, ou ela tá criando um portfólio pra chegar nas editoras e falar assim, olha, eu gosto de ilustrar capa de livro, olha o que eu faço. Não, E com aí certeza. ela representa o trabalho dela, né? É super um caminho, assim. Eu vi uma live da Paula Cruz também, que ela começou a fazer, Nossa, a Paula é tudo, eu amo essa. Não, a Paula é fantástica, assim. A Paula e a Júlia são maravilhosas. Sim. Beijo, Paula, beijo, Júlia. Beijo. E ela falou uma coisa muito legal, que ela começou a fazer uns letterings com letras de funk, tipo, de projeto pessoal, assim, e ela recebeu o contato da Condzilla, assim. Que é o contato que qualquer pessoa no mundo quer, que a Condzilla é o maior canal do mundo. Exatamente. Eu não sei se chegou a efetuar o job e tal, mas é isso, assim, tipo, se você quer trabalhar com determinada coisa, com determinada indústria, assim, cara, e se não tem portfólio, monta seu portfólio, e é isso mesmo, assim, sabe? Não precisa ter uma marca, assim, trabalhei pra ESPN, trabalhei pra Coca-Cola. Não, cara, faz um trabalho legal, consistente, que tem a ver. Porque o lance, assim, eu acho que a gente tem que, em termos de portfólio, outra coisa que eu acho que é legal falar, assim, que eu acho que a gente tem que facilitar o trabalho de quem está contratando, assim, porque muitas necessariamente as pessoas são preguiçosas, assim. Eu ouvi isso da producer da empresa que eu trabalho, assim, ela falou, André, normalmente as pessoas são preguiçosas, assim, a gente tem que fazer o trabalho dela, a gente tem que facilitar o trabalho das pessoas. A gente tem que pensar que, tipo, enquanto a gente está aqui, às vezes, tipo, fazendo projetinho pessoal e vendo série e tal, muitas vezes o producer está, tipo, lotado de trabalho, chega centenas de e-mails, tipo, na caixa de e-mail deles e tudo, e o que eles não querem receber é, tipo, um e-mail que o portfólio não tem nada a ver com a empresa, ou que, tipo, a pessoa mandou o portfólio em anexo, aí o cara tem que baixar, tipo, cara, a pessoa vai desistir e vai pro próximo e-mail, sabe? Então, acho que a gente tem que facilitar o trabalho do producer, assim, pra gente ser notado. E o que é bom pra gente também, na verdade. Então, assim, ter um portfólio que tem a ver com o trabalho da empresa, ou no seu e-mail você, tipo, ter um link lá, tipo, link para o meu portfólio, e um link pro Behance, ou alguma coisa assim, pra pessoa clicar. Eu acho que isso, acho que conta, assim. Então, ter isso em mente, assim, tipo, putz, o meu e-mail tá muito complicado, assim, tipo, ou então, bater o olho no seu portfólio e pensar, putz, eu me contrataria, assim. Eu acho que são tipos de reflexões que é legal a gente fazer. E às vezes é melhor ter um portfólio muito simples e bem feito do que tentar complicar e não sair legal, assim, sabe? Uhum. Isso vale o que a gente falou no começo, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Só para reforçar, se vocês querem dicas específicas de criação de portfólio, a gente tem mais de 10 conteúdos específicos sobre isso aqui no canal. É só ir ali na barra de pesquisa do nosso canal no YouTube e digitar portfólio e você vai ter uma listinha completa de episódios do podcast sobre isso e outros vídeos que a gente já gravou aqui com diferentes artistas em diferentes formatos. Então, não tem desculpa para não ter um portfólio redondinho. Se quiser mais dicas, você também pode ouvir esses outros conteúdos que a gente criou. Interrompemos essa transmissão para perguntar se você já se inscreveu no canal da Revo? Se você está aprendendo com esse episódio, no canal você pode aprender muito mais. São mais de 600 vídeos e podcasts criados por artistas e para artistas. A gente está quase chegando nos 50 mil inscritos, então vem fazer parte. É só acessar youtube.com/Escola Revolution. Ok, sabemos inglês, portfólio tá fechado, bonitinho, pronto para mandar. Para quem que eu mando, André? Como é que faz para encontrar clientes? Oh, meu Deus do céu. O Ilian Violent, @wviolent, perguntou no Twitter como achar clientes, e eu vou emendar a pergunta dele na pergunta que veio da Mabrito Ilustra no Insta, que ela disse, precisa mesmo entrar naqueles sites horríveis de jobs para pegar freela lá fora ou não? Então, o que eu fiz no início, assim, para encontrar clientes, foi uma coisa que eu fiz meio sem querer e eu vi que funcionou, assim, e é uma coisa que é legal, que eu recomendo, assim. Na época eu usava o Dribbble, eu não sei nem se ele existe ainda, mas era tipo um site era tipo um Instagram, mas só que mais voltado para trabalho mesmo, assim. E uma época que eu fiz, eu entrava no perfil das empresas e vi quem elas seguiam. E normalmente as empresas se seguem nas redes sociais. Se você entrar, por exemplo, no Instagram de da Buck, por exemplo. E, cara, eles vão seguir a maioria dos estúdios de Los Angeles, do mundo, assim. E animadores também. Então, cara, é legal você ir, tipo, stalkeando e vendo quem as empresas seguem
e meio nesse buraco negro, assim, e você vai descobrir muita empresa legal que às vezes você não acha no Google, ou muita empresa legal que às vezes não é famosa e não chega até a gente, assim. Então é um exercício legal. E eu não sei se é uma regra isso também que eu vou falar, mas uma coisa que funcionou comigo, assim, é que eu acho que tem a ver com uma pergunta do início também da pessoa ser um nível mais júnior, que eu acho que normalmente empresas menores, estúdios menores, eles têm uma predisposição maior em contratar pessoas mais iniciantes. E também uma predisposição maior em contratar trabalhadores remotos. Agora talvez mude um pouco, né, do contexto que a gente vive hoje. Mas na época eu senti isso, assim, quando eu era mais iniciante, e eu estava assim, depois desse grande insight que eu tive de trabalhar para fora, eu comecei a mandar meu portfólio para todos os estúdios grandes que eu conhecia, né? E eu não recebi resposta, assim, dos estúdios. E eu também devo ter feito tudo errado, assim, né? O meu portfólio devia ter tipo de motion, coisa de série, mandei um e-mail, tudo nada a ver, assim, bem inclusão, assim. Mas eu comecei a descobrir esses estúdios menores. E esse primeiro freela que eu fiz era um estúdio pequeno. E eu tive esse pensamento na época. Eu falei, nossa, e eles meio que, tipo, é um estúdio americano de Los Angeles que, cara, me contratou e não me conhece, botou uma puta responsabilidade em cima de uma pessoa que não fala inglês direito. Que doido, por quê, assim? Por que eles não contrataram um animador americano para fazer esse trampo e tal, né? Mas é um estúdio pequeno, então muito provavelmente o preço que eles passaram para mim, a gente pode até entrar em preço mais adiante, era um preço talvez que um animador americano ia ter mais dificuldade em aceitar. E muitas vezes, provavelmente eles podem ter gostado do meu portfólio e um preço que talvez era competitivo e rolou. Então, assim, estúdios menores, eu, assim, posso estar falando bobagem, mas na minha experiência, eu acho que estúdios menores são mais mente aberta para contratar pessoas de nível mais júnior e tudo, e pessoas para trabalhar remotamente, assim. E eu acho isso muito legal. Então, acho que é interessante a gente pesquisar esses estudos mais low profile, assim, que não seja, sei lá, estudos famosos, com grandes produções e com clientes enormes e tal. E pode ser um bom começo. O @ultrapistol no Twitter perguntou pra gente como encontrar esses estúdios pequenos. Então, eu acho que é isso, assim, acho que eu já respondi, assim, mas é isso, cara, vamos usar o nosso, se a gente stalkeia os crush, vamos usar esse conhecimento para stalkear as empresas, assim, né? E eu acho Stalker de empresa é maravilhoso, gente. Super, assim. Forte. Quando você começa a fazer, você fica viciado. Cara, LinkedIn é uma puta ferramenta que a gente não usa no Brasil, que é fantástico também para conseguir trampo, para seguir gente, para seguir empresa. E eu acho que é isso, assim. E conectando na outra pergunta, que era... Sites e para quem mandar, né? Uhum. Então, esses sites tipo Upwork, Fiverr e tal, eu tomaria cuidado com esses sites, porque a forma como eles funcionam, eles priorizam, não sei se priorizam, mas a mecânica desses sites faz com que os preços abaixem muito. Uhum. Então, muitas vezes você vai encontrar umas vagas muito arrombadas lá. Mas assim, eu não condeno completamente, porque muitas vezes é uma porta de entrada, sabe? Às vezes a pessoa, tipo, principalmente com dólar bem alto hoje em dia, acho que já tá 5,30, se não me engano, e mesmo que seja um job barato, no dólar você vai acabar ganhando melhor do que se pegar um trampo no Brasil, por exemplo, ou ele igualar. Então, assim, se você for entrar nesse site, entra nesses sites, entra com o pensamento de que pode ser uma coisa temporária, para você montar um portfólio, para você se acostumar com o mercado, com o linguajar e com as demandas e tudo. Conseguir uma grana ali que não vai ser uma puta grana, mas talvez ali, se você não tá conseguindo trampo no Brasil, você tá parado em casa e tudo, vai nessa, assim, sabe? Principalmente porque esses sites, na maioria das vezes, têm um nível de exigência mais baixo. E as empresas que estão lá sabem disso, né? Elas estão lá por causa disso, assim. Elas não vão ofertar muita grana, mas também elas não estão esperando não estão com uma expectativa super alta. Então, tipo assim, se você é júnior e tal, se você tá parado em casa, se seus pais estão enchendo o saco que você não arruma emprego, se você foi trabalhar com desenho, você devia ter feito, sei lá, direito, vai nessa, sabe? E nunca entrei nesses sites, mas me falaram que pode demorar um pouco para conseguir os primeiros clientes, porque tem todo um lance lá de reputação e coisa, assim. Os clientes te avaliam, se for bem avaliado, você vai ter trampo direto e tal. Mas às vezes, se você não tem nenhuma avaliação, às vezes a pessoa não quer
não vai te não quer arriscar. Mas às vezes quer arriscar, né? Às vezes a pessoa não tá tendo mão de obra e tudo, tá muito difícil. Vou arriscar essa pessoa aqui, numa dessas você consegue entrar. Então, acho legal, mas com muitas ressalvas, né? Não acho que é um lance para você ficar acomodado e ser a sua carreira. Mas pode ser um pontapé inicial. Sobre para quem mandar. Então, é uma pergunta muito boa essa. Quando eu comecei a trabalhar assim, eu não fazia muita ideia da função do produtor, do producer, né? Ou do produtor executivo, assim. E eu nunca tinha pensado em mandar um e-mail pro produtor. Assim, eu mandava e-mail, sei lá, pro empresa, oi@empresa.com, sabe? E, cara, às vezes não é o e-mail correto para você mandar o seu trabalho. Ou, sei lá, mesmo que seja o jobs@empresa.com, pode ser que seu e-mail caia na mão certeira de alguém lá que vai ver, mas talvez também não. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que a pessoa muitas vezes responsável pela contratação, ou por procurar mão de obra, procurar profissionais novos, ou a pessoa responsável por analisar os portfólios que chegam no e-mail, é o produtor. Porque muitas vezes o produtor é aquela pessoa que vai fazer o job ir para frente e funcionar, entregar no prazo, montar a equipe certa e tudo. Então é uma pessoa que fica atenta no tipo de profissional que aparece na empresa. Então, assim, a minha dica é: manda os seus e-mails pro produtor da empresa. Putz, mas como é que eu vou saber quem é o produtor? Cara, vai no LinkedIn. Cara, super, velho. Vai no LinkedIn. No LinkedIn tem uma coisa muito legal que você, sei lá, vai no LinkedIn e você procura, tipo, o nome de uma empresa. Sei lá, Revolution, né? Você viu lá, não sei se tá no LinkedIn, mas... A gente tá. Inclusive, pode seguir a gente no LinkedIn. Vai lá no LinkedIn. Aí vocês vão lá no perfil da Revolution e do lado direito, assim, vai ter, assim, pessoas que trabalham lá, tipo, funcionários da Revolution. Aí se você clicar, aparece uma lista de pessoas que trabalham lá. E, magicamente, aparece a função dessas empresas lá. Tipo, sei lá, gerente comercial, produtor executivo, sei lá, ilustrador, concept artist, não sei. E lá você vai procurar e vai achar o nome do produtor. Aí você vai achar, sei lá, por exemplo, tem, sei lá, João, assim. E, putz, o João é o produtor da empresa X, assim. Então, é pro João que você vai mandar o seu portfólio. E, muito provavelmente, é o João que vai receber o seu e-mail. Putz, mas como é que eu vou achar o e-mail do João, assim, né? Você comentou no podcast lá que teve um episódio com o Daniel Vu, que ele fala um pouco de carreira das pessoas. Eu não sei se é a mesma técnica, que eu sei, mas eu conheço uma técnica também, né? Se você não quer, tipo, assinar o LinkedIn Premium, que dá acesso a esse tipo de informação, existem uns jeitos legais. Eu não acredito que eu não acredito ninguém vai ser preso por fazer. Eu não vou me comprometer aqui, eu acredito que tá na internet de uma forma segura, assim, não tá no Pirate Bay, então acho que tudo bem. E existem algumas ferramentas na internet de encontrar assim, não é de encontrar o meio das pessoas, mas tem uma ferramenta, vou até abrir o site aqui para eu não falar besteira, que chama hunter.io. Vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube. Isso. Gente. Vamos fazer ao vivo aqui. Só colocar, por exemplo, aqui. Vamos testar. birdo.com.br e colocar Find Email Addresses. Ele mostra o padrão de e-mail que essa empresa usa. O que é padrão de e-mail? Por exemplo, primeiro nome da pessoa, @birdo.com.br, por exemplo. Ou tipo, sobrenome, _ nome, @birdo.com.br. E isso já te dá uma dica de como seria provavelmente o e-mail desse João. Né? Se é tipo, primeiro nome, @nome da empresa.com, então o e-mail do produtor provavelmente deve ser João, @empresa.com. Se tiver outros João, talvez complique mais, assim. Mas talvez, se tiver muitos nomes parecidos na empresa, a empresa pode optar por tipo nome, nome _ sobrenome, alguma coisa do tipo, assim. E é uma super dica do e-mail para você mandar, né? E aí você pode acessar outro site, chama Norbert. Eu vou mandar tudo para você depois colocar, que é um site que você cria uma conta nele, e se você pegar esse e-mail do João, que supostamente seria o e-mail do João, e jogar nesse site, o site te avisa se esse e-mail existe ou não, sabe? E é legal. Então, tipo, putz, você encontrou o e-mail do João, você sabe que ele é um produtor, e se jogou nesse site, e esse site meio que afirmou que esse e-mail existe, então, assim, é meio caminho andado, né? Esse site não é muito, assim, super preciso. Às vezes ele mostra, tipo assim, esse e-mail existe 100% de certeza. Ou então, tipo, esse e-mail, 60% de certeza que esse e-mail existe. Ou então, tipo, esse e-mail não existe. Mas eu
é um ótimo começo, assim, né? Um lugar pra você realmente começar, né? E falar, não, beleza, eu tô aqui stalkeando a pessoa, vamos ver como é que eu faço pra entrar em contato com ela, né? Não, exatamente. E a minha dica, assim, é meio que criar uma planilha de Excel, ou Word, ou, não sei, ou no seu e-mail, e, cara, fazer uma lista de, sei lá, 20 empresas, o máximo de empresas que você queira trabalhar, e coletar o e-mail de todo mundo, sabe? Coletem 20 e-mails aí, e-mail de 20 produtores, de 20 produtores executivos, sei lá, de diretores, se você conseguir, ou os jobs, @e-mail da empresa e tal, e faz esse banco de dados pessoal seu, e dispara o seu e-mail para as empresas. Eu acho muito difícil você não obter uma resposta, nem que seja, por exemplo, oi fulano, pô, muito legal esse portfólio, a gente tá meio sem agenda aqui, mas no futuro a gente pode trabalhar junto e tal, sabe? E não desista, assim. Os produtores mesmo falam, tipo, cara, manda e-mail com frequência, assim, se não responder de início, manda daqui a 2 semanas de novo, ou manda daqui a 3 semanas. Se você atualizou seu portfólio, manda de novo, tipo, oi fulano, tudo bem? Putz, acabei de atualizar meu portfólio, ou fiz minha Demo Reel 2021, ou tipo, olha que legal, trabalhei nesse projeto super bacana, achei que você poderia gostar, sabe? E manda. E não tenha vergonha de parecer inconveniente, esse tipo de coisa, porque isso não existe, assim. Se você for educado... É o trabalho dele, né? É o trabalho do produtor achar esse tipo de artista. Nossa, sim, e assim, se você for, entre muitas aspas, inconveniente, você vai estar fazendo o trabalho do produtor para ele, assim, ele vai adorar, na verdade, sabe? Ele vai, tipo, não assim, contratar você. Então é bem tranquilo, assim, faz uma lista com várias empresas e faz esse processo de stalkear, vem quem segue quem e tal, empresas de médio porte, pequeno porte, grande porte e tal, faz essa lista, pega o e-mail de todo mundo e monta um e-mail bem bonitinho. Eu fiz uma thread no Twitter fazendo jabá, assim, aqui já. Fiz uma Eu vou thread, deixar aqui na descrição a thread das threads. Ótimo, a thread das threads, sim. E lá nas threads das threads tem uma thread de como fazer um e-mail, como redigir um e-mail em inglês legal, assim, efetivo, tal, que funcionou pra mim e tudo. E é meio isso, assim. Nossa, eu super divaguei na pergunta, né? Não, eu acho que tudo que você falou é extremamente útil, porque é bem o tipo de dúvida que a galera tem, sabe? Tipo, umas coisas muito detalhezinhos específicos que você fez, não, tá tranquilo. Mas aí você senta na frente do computador e começa a... não, super e tal. Sim. Lascou. Uma coisa que perguntaram aqui no Twitter também foi, a pergunta veio da Danila Ribeiro e eu achei bem legal. Danila! Esse mercado mandou um abraço pra Danila. Abraço, Danila. Um abraço, Danila. Ela perguntou, existem agenciadores, como tem para ilustração, voltado para animadores? Se sim, você recomenda? Existe sim. Eu nunca precisei, assim, de agenciadores e tal, mas uma coisa que eu super penso que no futuro... É porque agora eu tô fixo, né, no estúdio. Mas, eventualmente, caso eu volte a ser freela, assim, é uma coisa que eu super penso, assim, e sim, existe, e funciona, e é muito legal, na verdade. Acho que agora eu também dei de barato aqui. Deve ter pessoas que não sabem qual é o papel de um agenciador. Talvez seja legal você explicar isso antes. Sim. Então, como eu nunca precisei do serviço assim, talvez eu não saiba explicar 100% como funciona, mas eu sei como funciona. O agenciador é uma empresa que você vai contratar é uma empresa que tem um banco de dados de profissionais lá, né? Seja de animadores, de ilustradores, e é uma empresa que vai conectar um tipo de trabalho com o perfil de profissional que precisa desse trabalho. Então, por exemplo, sei lá, você é um animador que, sei lá, que anima sticker, sei lá, enfim, é um determinado estilo de animação. E você faz parte desse banco de dados, desse site, dessa agência, né, digamos assim. Eles vão conectar o tipo de trabalho específico do tipo de profissional que teria o trabalho de acordo com o que a empresa está precisando, assim. E é muito legal, porque basicamente é um tipo de serviço que arruma o trabalho para você, mas obviamente cobra uma comissão, né? E normalmente a comissão gira em torno de 10%. Se for trabalhos muito grandes, por exemplo, assim, é um trabalho de, sei lá, $250 mil. Estou falando assim, uma coisa muito grande, que às vezes um estúdio vai pegar, não necessariamente um freela, e aí eles negociam uma comissão às vezes de 5%, quando o valor é muito alto. Tal.
Mas, honestamente, eu acho que super vale a pena. Porque o agente, ele não só vai conectar você com os trabalhos que você quer fazer, como muitas vezes ele vai desembolar a parte burocrática, a parte contratual, sei lá, tipo, já vai pensar nos termos bacanas para você e tudo. E Não vai te enfiar talvez numa situação complicada com um cliente ruim, né? Exatamente. Uma empresa que não dá para confiar, coisas desse tipo. Exatamente. Já com certeza já rola um filtro, né? Os tipos de empresas, os tipos de trabalho que esses agenciadores pegam, já rola um filtro de confiabilidade, tudo, que é uma coisa que eu acredito que super funciona e é super legal. Muitas vezes, se você for num site, sei lá, tipo da Big Red Net lá, ou de outros animadores, vocês vão ver lá, tipo assim, representado pela agente tal, assim. Ou então, tipo assim, a pessoa tem um agente específico na Europa, que pega trampos europeus, sabe? Então, é super legal. E, sim, super recomendo. É uma área que está crescendo, inclusive, eu acho, dentro do Brasil mesmo. Não era comum que a gente tivesse agentes, e agora eu já conheço vários. Então, acho que é uma tendência aí que a gente está importando dos Estados Unidos. E acho que a gente vai trazer para cá, vai ficar comum por aqui também. Sim, eu acho que seria super saudável, assim, para a nossa indústria. E, putz, que bom, assim, que tenha acontecido isso, né? Uhum. Vou colocar aqui agora a pergunta da Pola, única pessoa corajosa o suficiente no podcast de hoje para mandar a pergunta em áudio no Telegram. Eu sei que é artista, é tímido, mas sim, às vezes a gente recebe... É demais, cara. Pola é super amiga do E ela mandou a pergunta pra gente aqui pelo Telegram. Pola, muito obrigada. Gente, é muito mais legal quando vocês mandam pergunta em áudio. Eu sei que é mais fácil mandar em texto, geralmente, mas fica bem mais legal quando vocês mandam em áudio. Então, obrigada, Pola, por fazer essa função pra gente. E a Pola vai perguntar o seguinte... Oi, Andrezinho, Gabriela, aqui é a Pola, tudo bem? Eu queria saber como é que vocês sabem para fazer o quanto cobrar. E eu já vi algumas pessoas falarem também que o brasileiro tem que cobrar menos por ter um custo de vida menor, tipo, muito menos. O que vocês acham sobre isso? E aí, André, Boa, é verdade? Nossa, é uma pergunta maravilhosa, Pola. Sim, quanto cobrar? Quanto cobrar? Chegamos no assunto que todo mundo queria saber aqui. Sim, a pergunta que todo mundo quer saber. Cara, quanto cobrar é uma pergunta muito difícil mesmo, assim. Não existe uma fórmula, não acho que exista uma tabela, assim. Eu acho que o quanto cobrar reflete um pouco da saúde do mercado, assim, né? E infelizmente, no Brasil, principalmente, assim, o mercado faz com que os orçamentos sejam ruins. Existe todo um lance de fomento, de edital, que putz, às vezes, assim, sei lá, liberar uma grana de um edital, assim, para produzir uma série, sabe, um pouquinho, 2021. Só que a grana vai ser liberada para produzir, sei lá, em 4 anos. Mas em 4 anos os preços mudam, assim, né? Tipo, tem todo um lance de inflação e tudo, e não rola essa correção, né? Então existe todo um problema sistêmico da empresa, e obviamente também existe um mau caratismo e tudo, que existe em todo lugar também, que faz com que muitas vezes as empresas ofertam salários ruins e orçamentos ruins, e eu tento lutar contra isso da maneira que eu posso, assim, né? Tentando esclarecer as pessoas e tudo. E a gente tem que, como uma comunidade, né, a gente tem que se unir e exigir melhores condições e tudo. E super importante esse movimento e principalmente super importante saber o valor do nosso trabalho e o quanto cobrar. Eu acho que faz parte desse processo de empoderamento da nossa categoria, assim, né? É o sindicato dos artistas. Isso, exatamente, assim. E, cara, eu acho que primeiramente a gente tem que fazer um diagnóstico do nosso estilo de vida, assim, e entender os nossos gastos, né? Muita gente mora com os pais e tudo, e sei lá, pode trabalhar percebendo pouco, apesar de não achar correto. Bom, muita gente tem filho e, sabe, paga aluguel e, não sei, paga pensão, às vezes ajuda os pais, enfim. E é super importante a gente fazer esse diagnóstico do nosso estilo de vida e dos nossos gastos, principalmente dos nossos gastos fixos, pra gente não ser aquele tipo de profissional que vive no vermelho, assim, né? Que todo mês a gente meio que gasta o salário inteiro e fica correndo atrás, assim, exaustivamente de trabalho e tal. Na maioria das vezes, a pessoa
Mas na maioria das vezes a pessoa apenas tem que fazer, às vezes, um reajuste de preço. E às vezes ajuda. Assim, por exemplo, a minha esposa, ela tem um contrato com uma empresa fixa, assim, e ela tá reclamando, assim, de que ela estava um pouco insatisfeita, que ela queria receber um pouco mais, ela trabalhava muitas horas e tal. Eu falei, mas vem cá, o que tá acontecendo e tal? Me diz, eu cobro por hora e tudo. Primeiro que ela tava cobrando uma hora barata, e segundo que, assim, ela não tava cobrando pelas horas, todas as horas trabalháveis. Por exemplo, Aí tá errado. super errado, assim, por exemplo, se você tá trabalhando e se mandou uma coisa pro cliente e o cliente, tipo, ainda não respondeu, cara, você tá trabalhando, você tá esperando, sabe? A hora tá passando. Você não pode dar um pause na sua hora, sabe? Porque não é como se, enquanto o cliente está trabalhando, tá demorando a responder, você vai, tipo, e vai trabalhar outra coisa. Às vezes você vai trabalhando exclusivamente com esse cliente. Então, assim, a gente tem que estar muito alerta, assim, de todas essas variáveis. E sobre como orçar, eu acho que entra muito nisso, assim. A gente vê os nossos gastos fixos, quanto que a gente precisaria, o mínimo que a gente precisaria para sobreviver, sei lá, R$4.000, por exemplo, e trabalhar em cima disso, entendeu? Putz, eu trabalho X horas por dia, ou quero trabalhar X horas por dia, meus gastos fixos são esse, e, sei lá, quero trabalhar X dias por semana, quanto que é o valor da minha hora, sabe? E você já tem é bem básico isso, assim, às vezes você já tem uma pista. Mas muitas vezes são preços que a indústria pratica e, sim, não digo de uma forma tabelada, mas de uma forma mais padronizada, assim, por exemplo, o preço do segundo, né? O preço do segundo no cutout, a gente sabe que varia ali entre, assim, 50, 60, um trabalho melhor, R$100 o segundo e tal. E, às vezes, se você não sabe isso, você vai aceitar uns preços muito baixos, às vezes de 25, já ouvi falar de R$14 o segundo, gente, absurdo, isso não existe, sabe? R$14 não paga nem uma coxinha, gente. Não paga nada, gente, você vai no supermercado hoje, qualquer coisa dá R$100, assim, de verdade, tipo, absurdo. E por isso é importante, eu acho, conversar com as pessoas, sabe? Tipo, não ter vergonha de conversar. Não ter vergonha de chegar e falar, oi fulano, tudo bem? Pô, sou fã do seu trabalho e tal. Você pode me ajudar? Quanto eu cobro por esse trabalho? Ou então, tipo assim, quanto eu cobro? Esse é meu portfólio e tal. Eu trabalho há X anos, não sei, ou qualquer coisa assim. Quanto que eu cobro pelo segundo desse projeto, sabe? Porque muitas vezes alguém com muito mais experiência vai saber te orientar melhor. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo na indústria, assim, e não ter vergonha de perguntar. Na maioria das vezes, as pessoas gostam de ajudar, sabe? As pessoas, eu, pelo menos, fico muito feliz em ajudar as pessoas, assim, porque eu já tive nesse lugar de não saber quanto cobrar, e aceitar salário baixo, e aceitar propostas, sei lá, vagas arrombadas, né? E é muito importante, assim. Então, assim, eu acho que o quanto cobrar, principalmente, vai muito de você conversar com as pessoas e entender, assim, pergunta para várias pessoas também. Pergunta para alguém mais experiente, pergunta, sei lá, para um colega seu de trabalho, ou pergunta para o seu ex-chefe, sei lá, se tem um WhatsApp dele, eu não sei, sabe? Eu acho que, acho que informação é poder, sabe? Quanto mais informação a gente tem, melhor é. E, inclusive, a gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas existe um grupo que eu criei de WhatsApp, chama Nematop, e esse grupo cresceu bastante, tudo, e já tem várias iniciativas, e uma delas é uma planilha de orçamento e de salários. E eu acho que de animação, de ilustração, tudo, eu acho que é um bom começo também, dá uma olhada nessa planilha, assim, ou em algumas outras planilhas que tiver. E serve de referência, né? Serve de referência do quanto não cobrar ou do quanto cobrar, né? Mas aí, André, a gente entra numa questão, quando a gente fala de mercado internacional, que acho que cabe a pergunta que o Armando Marques fez aqui. Ele perguntou, como cobrar em dólar? Cobrando o valor do equivalente em real, em dólar, tipo, se eu faço aqui uma encomenda por 130, cobrar $25 lá, ou cobrar $130. Pergunto porque eu não sei a média do valor de fora, não sei se 130 seria caro para eles. E acho que é nessa vibes, assim, tipo, como que a gente sabe quais são os preços internacionais? Tá, eu acho que essa pergunta tem a ver com a segunda pergunta da Paula também, que é... O brasileiro tem que cobrar menos. Brasileiro tem que cobrar menos? Não, por que o brasileiro tem que cobrar menos? Tipo assim, cara, se você faz um bom trabalho, se você entrega no prazo, se você, sei lá, se predispõe, por exemplo, a trabalhar no fuso horário deles, por causa de reunião, por causa de entrega, essas coisas. Se você se comunica com eles, cara, por que você vai cobrar menos só pelo fato de ser brasileiro? Não faz o menor sentido, sabe?
assim, a minha opinião, acho que não faz o menor sentido. E eu não cobro menos pelo fato de ser brasileiro. Assim, nunca cobrei. Óbvio, vai ter aqueles artistas que vão cobrar, assim, quando eu falo que eu não cobro menos por ser brasileiro, eu cobro dentro de uma média. Né? Uma média que, assim como eu falei anteriormente, eu pergunto para os artistas, quando eu trabalho como freelancer, quando eu faço uma amizadezinha, eu pergunto, pô, cara, quanto que você cobra, quanto que a galera cobra e tal. Eu tô sempre perguntando, até para manter atualizado. Porque muitas vezes, o preço que eu tô cobrando hoje, pode ser que daqui ao ano que vem, ou 2 anos, já esteja baixo, né? Então, eu cobro dentro dessa média. E não acho que já ouvi em lives e em vídeos pessoas, inclusive brasileiros que trabalham para fora e donos de estúdios de fora, falando que o brasileiro tem que cobrar menos pelo fato dele ter um estilo de vida mais barato. Eu não acho que faz sentido, sabe? Porque, por exemplo, se você... Quem foi que falou isso aqui? Eu quero saber quem falou. Eu vou expor, brincadeira. Vou fazer expor no Twitter. E assim, por exemplo, se uma empresa de São Paulo vai contratar um freela, por exemplo, de uma pessoa que mora no norte, por exemplo, ou uma pessoa que mora no interior, que mora num lugar que é menos inflacionado que em São Paulo, né? Tipo assim, não faz sentido a pessoa pedir pra pessoa cobrar menos pelo fato dela morar tipo, no interior, não faz sentido. Mas, sabe? não, você gasta menos, então eu vou te pagar o quê? Assim. E quando a pessoa fala, pá, vou cobrar menos, cobra menos aí porque você é brasileiro, cara, soa estranho, sabe? Assim, dá uma piscadinha na xenofobia. Exatamente, eu acho. Dá uma piscadinha de olho pra xenofobia. Soa um pouco xenofóbico. Então, assim, eu acho que, cara, cobra dentro da média, sabe? Até porque se você cobrar barato, você vai atrapalhar o mercado deles, saca? Que muitas vezes acontece aqui dentro também, as pessoas cobrar muito barato e prejudicar quem tá cobrando legal, assim. E, cara, cobra dentro da média, que conta para pessoas e tal. Não tem nada disso, não, sabe? De novo, existem aqueles animadores, aqueles artistas que, tipo assim, que tem nome, né? E, tipo, e ao invés deles procurarem trabalho, os trabalhos procuram eles e eles podem escolher. E eles jogam o preço lá em cima. E tudo bem, mas acontece com qualquer indústria, né? Isso, assim. Não é porque o cara é americano que ele vai fazer isso, assim, né? Ou, por exemplo, sei lá, o cara pode ser especificamente a pessoa que trabalha numa cidade que é muito inflacionada nos Estados Unidos, mora, sei lá, em Nova York, e ele precisa que o preço dele seja mais alto porque o aluguel em Nova York é muito caro. Ele pode ser que ele esteja um pouco acima da média em termos de orçamento, né? E tudo bem também. Mas nós devemos cobrar dentro de uma média, nunca abaixo da média, pelo fato da gente ser brasileiro, né? E a outra pergunta do rapaz... Sim, então... eu acho assim, quando a gente quer trabalhar numa indústria, eu acho que a gente deve estudar essa indústria, assim. Isso para qualquer coisa, né? Seja para fora ou não, assim. O que eu digo sobre estudar uma indústria? Putz, quero ser freela agora, quero pegar freela para fora. Tipo assim, não sei nada. Cara, pergunta às pessoas, veja se existem livros sobre o assunto. Por exemplo, um livro que eu acho muito bom, que me ajudou muito, é o Freelance Manifesto. É um livro que é do rapaz do School of Motion, eu acho. Ele escreveu esse livro baseado na experiência dele como freela. E, cara, serve muito pra gente que, mesmo, assim, que a pessoa que trabalha no Brasil quer trabalhar pra fora. Então, assim, estudar a indústria é fundamental. E quando a gente estuda a indústria, a gente acaba estudando as práticas dessa indústria, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, e o quanto a gente deve cobrar também, né? Então, assim, se você vai atuar no mercado americano, ou o que seja, não faz sentido você cobrar em reais, né? Porque eles não trabalham com reais lá, né? E existe essa diferença cambial também, que influencia bastante. Então, ao invés de você pensar, tipo, putz, eu faço uma commission aqui no Brasil e eu cobro R$60 pelo meu personagem, que eu vejo muito, assim, né, às vezes. Eu vou pegar um cara gringo, eu vou dividir 60 por 5 e vai dar, sei lá, um número X, 12, sei lá, eu vou cobrar $12? Não, você não vai cobrar $12. Talvez seja $12, mas você tem que pesquisar essa indústria e ver quanto que os artistas americanos, ou o que seja, cobram pelas commissions lá, né? É esse pensamento. O artista cobra, não sei, tipo, $20 ou $50. É o que você vai cobrar dentro dessa média, né? Claro que existem diferenças de orçamentos no Brasil e fora, e a gente tem que adaptar o nosso
o nosso orçamento para esses diferentes contextos, né? E eu acho que funciona por aí. Cara, existe, sei lá, Twitter, existe Reddit, existe, igual eu falei, livros, canais de YouTube. Cara, a internet está cheia de informação e cheio de gente para você perguntar pra gente ter acesso a essas informações. Uhum. Acho que respondi, né? Respondeu super. Eu acho que o lance que a gente tem que ficar preocupado mesmo, assim, porque ainda mais com o dólar nessa cotação, é muito fácil a gente falar, nossa, vou cobrar um pouco mais barato nesse job, porque ele com certeza vai vir pra mim, e eu vou continuar ganhando muito dinheiro. Mas a gente, com isso, acaba desvalorizando o mercado como um todo. Da mesma forma que o nosso mercado, se a gente conseguiria cobrar preços mais baixos do que se fossem artistas americanos ou europeus ou de países que têm uma moeda mais fortalecida, tem países que você consegue comprar trabalhos mais baratos ainda do que do Brasil, porque tem uma moeda ainda mais valorizada do que o real. Se de repente as indústrias, a nossa indústria aqui, né, as agências de publicidade começassem a contratar ilustradores paraguaios, né, ilustradores de outros países aqui da América Latina que tem uma moeda mais valorizada com relação ao real, o que ia acontecer com o nosso mercado? Exatamente, é o mesmo pensamento. A gente não pode ter esse pensamento com relação ao mercado alheio também, né? Só porque, teoricamente, seria a gente se dando bem. Sim. Né? A gente tem que ter uma preocupação com como as coisas funcionam em todos os mercados de arte. E quanto mais a gente conseguir fortalecer o nosso, mais ele vai crescer e mais a gente vai, né, ter uma coisa mais profissional e mais a gente vai conseguir se ajudar, mais iniciativas vão surgindo. Então, a gente tem que, né, ter essa postura de tipo, não vou cobrar conforme o mercado. E acho que é isso. Sim, e assim, eu até friso de novo, assim, de que, cara, conversar e ter um diálogo é muito importante, assim, eu vejo que às vezes, muitas vezes, as pessoas ficam nessa pilha de, tipo, concorrente, assim, né, tipo, não vou falar meu preço por causa de que é concorrência e esse tipo de coisa, assim. E, cara, isso, assim, muito honestamente, eu acho que isso não existe, assim, sabe, o mercado é muito grande, então, muito honestamente, assim, as pessoas... As empresas, elas lutam para encontrar mão de obra, assim, sabe? Elas têm dificuldade, na verdade. Se a gente perguntar para qualquer dono de estúdio ou qualquer produtor, tipo, as pessoas têm uma dificuldade enorme em montar equipe. Porque rapidamente, quando você atingir um nível de uma expectativa de mercado, você vai encontrar trampo, assim. E os bons animadores, os bons artistas e tal, muitas vezes eles estão sempre trabalhando, assim, né? Não bom, quando eu digo bons, eu não estou te falando da qualidade técnica somente. Estou falando de pessoas boas, tipo, pessoas educadas, pessoas responsáveis, pessoas agradáveis, principalmente, assim, né? Porque, assim, uma coisa que eu acho legal falar é que às vezes a gente fica, assim, numa expectativa de que para trabalhar por fora, assim, ou no Brasil mesmo, nos grandes estúdios, a gente tem que ser, tipo, super talentoso. Tipo assim, o mais talentoso, sabe? Muitas vezes a empresa prefere alguém que não é, tipo, assim, talentoso no sentido, assim, não de talento, né? Mas com uma qualidade técnica muito alta. Às vezes a pessoa prefere, ao invés de preferir uma pessoa que tem uma qualidade técnica muito alta, às vezes a empresa prefere uma pessoa que é fácil de lidar. Uhum. Porque, às vezes a pessoa que é fácil de lidar, ela vai aprender a lidar da empresa, vai atingir um nível legal e vai ser uma pessoa legal, assim. E às vezes a empresa quer isso, sabe? Quer pessoas boas. Muitas vezes essas pessoas boas, elas já estão contratadas, ou já estão cheias de freela e tal. Então, assim, o que eu quero dizer é que existe trabalho, sabe? Existe trabalho para todo mundo e existe trabalho para diferentes tipos de níveis. Então, eu não acho que existe muito esse lance de concorrência, assim, sabe? E por não existir esse lance de concorrência, a gente tem que se ajudar, sabe? A gente tem que se indicar. Se a gente indicar alguém, assim, muito provavelmente essa pessoa vai te indicar de volta, sabe? É uma corrente do bem. Eu vejo isso muito acontecer comigo e com meus amigos, assim. E não sei porque eu tô falando disso, mas isso é muito importante, gente. Eu acho importante porque a nossa comunidade artística é um reflexo da sociedade. Assim como na sociedade, de forma geral, tem pessoas que não são legais, dentro da comunidade também vai ter pessoas que não são legais. Mas é tipo 0,5% das pessoas. Sim, total. A maior parte das pessoas é legal, é boa e tá disposta a ajudar, sabe? E eu acho que se a gente não entra num espírito de comunidade mesmo, de vamos se ajudar, vamos todo mundo junto, a gente perde muito. A gente perde muito porque a gente fica um mercado mais enfraquecido, sabe? Porque fica um negócio assim de intriguinha, fica um negócio de inveja dos jobs que as outras pessoas conseguem e aí você não consegue, daí você fica meio puto, sabe? Começa a gerar umas panelinhas bizarras e tal. Sim. Então,
quando, sei lá, quem já tem mais experiência ajuda quem não tem menos experiência, quem tem pouquinha experiência ajuda quem não sabe absolutamente nada, sabe? A gente vai gerando um ciclo legal de conversa e a gente sempre pode ensinar alguma coisa e sempre pode aprender alguma coisa. Sim, com certeza. Então, eu acho que é importante sempre reforçar isso, assim, André. Uhum. Né? Porque assim a gente tem uma comunidade mais saudável e todo mundo fica feliz. Todo mundo tá ganhando, assim, eu acho que... uma vez eu ouvi essa frase, assim, era em outro contexto, eu acho que era em contexto de YouTube, assim, sabe? Tipo, fulano, vou fazer vídeo com ciclano, sei lá o quê, que a gente cresce junto, assim, ao invés de crescer separado, as pessoas crescem junto, e eu acho que funciona pra gente também. Eu acho que quando a gente se ajuda, e tipo assim, sei lá, indica um amigo, ou ensina alguém alguma coisa, eu acho que a gente cresce mais e cresce mais rápido quando a gente tá de mãos dadas, assim, sabe? Quando a gente cresce junto. Eu acho isso muito legal, assim. E tem, às vezes, também as pessoas ficam com uma ilusão de que, tipo, não, já tem muita gente trabalhando, se tiver mais gente chegando aqui, eu não vou conseguir mais emprego e tal. Gente, tem muito espaço para o Brasil crescer ainda. Muito espaço. Muito. A gente vai passar 50 anos, a não ser que haja um investimento trilionário neste país no setor de arte, a gente ainda vai ter muito espaço para crescer. Então, não é com isso que a gente tem que se preocupar, né? Exatamente. Falando agora, André, agora que você já deu várias ideias sobre como cobrar e deu uma ajuda para todo mundo nesse sentido, temos umas questões que são um pouquinho mais burocráticas. Isso é uma coisa que fica tipo, gente, eu já não sei prestar serviço aqui como um MEI no Brasil, como é que eu vou fazer para fazer isso nas terras brasileiras, em águas internacionais, não é mesmo? Então a gente teve algumas perguntas nesse sentido. A primeira que eu falei aqui é da Dana, @DanaIlustra, e ela disse: quais são os cuidados principais que a gente deve ter ao lidar com o mercado gringo em relação a medidas legais de contrato e tal? Queria saber mais sobre isso, porque não sei como a legislação trabalhista brasileira entra nessas questões de mercado para trabalho gringo, e nem sei se entra. Em termos de contrato, o contrato que eu vejo mais comum é o contrato de confidencialidade, que é o NDA, né? Que nada mais é do que é um contrato que você assina para você, tipo assim, não pode vazar a informação do projeto que você está trabalhando. Né? Eles levam isso muito a sério, tipo, muitíssimo a sério. E é o tipo de coisa que você lê, assim, no contrato e, tipo, você fica com medo de acontecer alguma coisa, o FBI vai chegar, entrar na janela do seu prédio, assim, e te algemar, assim, sabe? Tipo... apaga esse tweet, apaga! FBI, tá trabalhando pra essa empresa. Tipo o Jack Bauer, assim. Mas é simples, na verdade. É um contrato pra você, tipo assim, não fazer um stories do trampo, ou não postar antes da data permitida, assim... normal, coisa que eu imagino que deve ter no Brasil também. Esse é um tipo de contrato mais comum, assim. E existem aqueles contratos também, tipo assim, eu vou trabalhar para essa empresa durante 6 meses para produzir, sei lá, 10 animações, ou sei lá, vou trabalhar durante um período de tempo para produzir X páginas de ilustração para esse livro infantil, não sei. E eles fazem um contrato. Obviamente é bom ler o contrato, tudo certinho, assim, e não assinar coisa que você não entendeu. E aquela coisa, assim, que eu falei, perguntar não ofende. Se você não entendeu alguma cláusula, cara, é só perguntar, assim, não assine nada de que você não tem certeza, ou não assine nada que você se sinta desconfortável. E também, se você gostaria de adicionar alguma cláusula para te proteger, eu acho que super você pode também, né? É uma conversa, né? Não é uma imposição. Então, eu acho que nesse sentido é assim. E assim, é muito comum no Brasil os freelancers terem os seus próprios modelos de contratos, né? Tipo, modelo de contrato de ilustração, esse tipo de coisa. O que é super importante. Porque, infelizmente, no Brasil ainda existe um pouco a cultura das empresas darem calote, ou demorarem, sei lá, tipo, muito tempo para pagar e tal. E a gente tem que dar aquela protegida, assim. Coisa que, na minha experiência e pelo que eu converso com animadores e com artistas, assim, não é uma coisa que acontece muito lá fora, assim. Na verdade, eles acham até um absurdo isso acontecer. Tipo, como assim? A empresa não te pagou? Tipo, como assim? Isso não existe, assim. Porque, assim, trabalhando para fora, o artista, ele preza muito pela reputação dele. Eu acho que a moeda mais importante, mais do que talento, mais do que... Talento, assim, né? Tipo, talento, vocês entendem. Mais do que qualidade, é a sua reputação. E as empresas também, né? As empresas prezam muito pela reputação delas, né? Porque existem muitas empresas lá. Então, assim, o contratante, se uma empresa está mal falada, o contratante tem
muitas outras empresas para passar o trampo. Né? Existe esse lance lá que é o pitch, né? Que assim, por exemplo, vamos colocar a Disney. Sei lá, a Disney vai, tipo, produzir uma série nova para o Disney Plus e precisa de um material de divulgação e chama, sei lá, 5, 6 empresas para, tipo, fazer uma concorrência, né? E cada empresa vai fazer um pitch, que é tipo uma apresentação do projeto. E aí o contratante vai escolher entre um deles. E se uma empresa é mal falada, tipo, ele não vai escolher essa empresa, sabe? Uhum. Então, assim, as empresas lá, elas prezam muito pela reputação delas. Então, não existe isso, tipo, de... Assim, não digo que não existe, possa existir, claro. Mas não é muito comum isso de calote e tal. Existe um lance que chama... Mas existe, às vezes, demorar para pagar. Mas não de uma forma passando a perna na pessoa. Às vezes, no contrato tá lá assim, por exemplo, essa empresa é net 30, tá lá assim abrasileirando. O que é esse net 30? Significa que a partir do momento que você entrega o trabalho, a empresa vai te pagar em 30 dias. Tá? Existe o net 60, o net 120, assim. Mas é uma coisa que você vai estar sabendo, entendeu? Não é um negócio assim, está esperando receber, não caiu. Não é aquela coisa tipo assim, você tá complicado aqui, fim de ano, você sabe como é que é, tá foda. Dá pra você esperar mais um mês, não existe isso lá. Lá é muito certinho. Tipo assim, a indústria de fora, assim, é uma indústria muito madura. E existe há muito mais tempo do que a nossa. Então, assim, eles já, muita coisa que a gente tá caminhando aqui, eles, cara, já passou pra eles, sabe? Eles já superou. Então, já tá resolvido. Então, assim, não é muito comum, tipo, assim, na minha experiência, assim, não é muito comum o prestador de serviço chegar, ô empresa, assina esse contrato aqui pra gente começar. Não é muito comum isso acontecer. Mas eu acho que pode acontecer, caso a pessoa queira, assim, se sentir bem. Eu não sei como isso é visto lá, pra ser sincero. Mas tem um lance de cuidados, né, que deve tomar, que eu acho importante falar. Eu já fiz uma matéria sobre isso, caso... Tá aqui no link das threads. Isso, das threads. Que é o Hold System. O Hold System, ele é um esquema que acontece exclusivamente nos Estados Unidos, se eu não me engano, que é um lance meio doido, assim. É difícil de entender de início, mas funciona bem. Que assim, se você quer trabalhar na indústria americana, principalmente de audiovisual, seja com ilustração, 3D, animação e tal, existe esse lance do Hold System, que se iniciou na época, tipo, na verdade se iniciou tipo, em Hollywood, assim, com cinegrafistas, atores, esse tipo de coisa nessa indústria de live action, assim, e veio para o audiovisual em termos de animação. Que assim, por exemplo, a empresa tem um projeto para fazer e a pessoa quer contar com um profissional, por exemplo, um ilustrador, vamos colocar. E a empresa sabe que o projeto vai se iniciar, tipo assim, em meados de março, por exemplo. E a empresa quer muito contar com esse artista. O que a pessoa faz? A pessoa pede o hold dessa pessoa para março, por exemplo. O que significa esse hold para março? Significa que a empresa chega para o artista e fala assim: oi, fulano de tal, você pode ficar disponível para mim durante todo o mês de março, exclusivamente? Importante frisar, exclusivamente. Aí a pessoa pode falar: deixa eu ver na minha agenda aqui. Beleza, pode sim, durante todo o mês de março. Isso não significa que você vai receber por todo o mês de março. Isso significa que você vai ter uma disponibilidade exclusiva para eles. E nesses 30 dias, nesse período de 20 dias, na verdade, de disponibilidade em março, pode ser que desses 20 dias úteis, sei lá, se você não for trabalhar na semana, você vai ser contratado só durante 10 dias, tá? E aí entra uma forma de orçar que chama diária, que é comum também no Brasil. Então, que é o day rate, né? Você tem que ter o valor da sua diária. Por isso que é importante você pesquisar, estudar, ver vídeo e tal, para você saber também quanto cobrar pela sua diária. E aí você, estando em hold durante o mês inteiro, e você trabalhar só durante 10 dias, você vai receber durante 10 dias e não receber durante o mês inteiro. Pô, mas isso não é bom. Tipo, vou ficar, às vezes, mais da metade do mês parado. Isso é ruim. É ruim. Mas, assim, é ruim no sentido de que, se você aceitou um hold, você não pode pegar outros trabalhos. Tá? Não é um contrato, não é uma coisa que você assina, mas é uma coisa informal, mas que eles levam muitíssimo a sério. Se, por exemplo, assim, você tá em hold com eles, e eles passaram um trampo, Gabi, toma esse trampo aí que você fazer e tal. E você falar, agora eu tô com trabalho aqui. Nossa, tipo assim... chute na cara. É blacklist, assim, tá ligado? Nunca mais vou trabalhar. Eles levam muitíssimo a sério. Por que isso existe? Isso existe porque é um mercado que existe muitas empresas, existe muito trabalho, existe muito profissional, e foi uma forma que eles criaram de organizar esse trabalho, sabe? De uma forma que vão existir profissionais com uma disponibilidade ali razoável para as empresas e tudo. Então, assim,
pega muito mal se você romper com esse hold system, né? Mas assim, se você tá em hold, por exemplo, e você tá à toa, tá ligado? Você tá em hold, tá em casa, você recusou algum trabalho porque você tá em hold, você não pode pegar, e a empresa tá que não manda nada pra você. Aí você fala, pô, que trem chato, velho, tô aqui parado e tal. E você recebe uma oportunidade muito legal de trabalho. Você pode aceitar esse trabalho contando que você faça um challenge para a sua empresa que você tem esse hold. O que é um challenge? Você chega para a empresa e fala, oi, fulano de tal, então, tem uma empresa aqui querendo trabalhar comigo e eles estão fazendo um challenge, né? Eles estão desafiando o seu hold, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que você está parado e a empresa não te passou nada ainda e chegou outra oportunidade que você quer pegar. A empresa que deu o seu hold, ela tem duas opções. Ou ela pode te liberar do hold, tipo assim, beleza, Gabi. Gabi, beleza. Pode ir lá fazer esse trampo e tal, tá sossegado, de boa. Porque você pediu, né? Ou ela pode chegar assim, nossa, mas a gente tá precisando muito de você, não vai rolar de te liberar. Não vai liberar você, tá? Então, mas se ela não te liberar, mas ainda assim não te passar trabalho, ela é meio que obrigada a te pagar pelo período que você estaria fora, digamos assim, caso você aceitasse outro trabalho. Então, assim, é legal. Você só ganha, só tem como ganhar. Você só ganha. E, assim, é uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazer. Tipo assim, você tá em hold, tipo assim, com a empresa, assim, sabe? E às vezes você quer, tipo, tirar umas férias, assim. Você quer tirar uns dias off, assim. Você pode chegar pra empresa e falar, eu tô com um challenge aqui de 10 dias aqui e tal. E a empresa pode falar, beleza, te libera durante 10 dias e depois de 10 dias você volta pro hold. E aí você tira suas férias, sabe? Por quê? Porque você não é obrigado a dizer pra empresa qual empresa que tá pedindo o seu challenge, sabe? Isso é uma parada confidencial. Então não é que é antiético, tá ligado? Assim, é uma ferramenta que você pode usar, sabe? Ou tipo assim, você teve uma emergência médica, sabe? Sua mãe fez uma cirurgia, você precisa ficar com ela. Você pode fazer esse tipo de coisa, sabe? Então assim, é bom. É uma coisa que é bom para as empresas e não é ruim para o artista também. E é uma coisa que tem vídeo na internet sobre... Não é uma informação muito fácil, por isso que eu fiz Atlético, mas existem alguns vídeos sobre isso e existem algumas informações. No livro do Freelance Manifesto, ele explica bem detalhado, assim, mas é um cuidado que a gente deve ter caso a gente queira trabalhar na indústria de animação, sei lá, de audiovisual, assim, nos Estados Unidos. Qual que era a outra pergunta? Era sobre a legislação trabalhista brasileira, se ela entra nessas questões, mas não entra, né? Assim, não entra. Entra no sentido de que se você presta serviço para fora, você é um prestador de serviço, sabe? Mas tem umas coisas interessantes, por exemplo. Se você é MEI, você presta serviço normal para fora e a empresa americana não exige a sua nota fiscal do MEI. Tipo, não significa nada para eles, é um documento inválido, né? Mas caso você for declarar o seu imposto de renda, fazer o seu imposto de renda de pessoa física, você tem que emitir a nota dos seus trabalhos, né? Para você ter como comprovar a sua renda, mesmo que seja vindo de fora. Então muitas pessoas perguntam isso. Putz, André, fiz um freela aqui, fiz uma commission pra fora, ou fiz um freela, eu sou MEI, eu emito nota, o que eu faço? Sim, você emite nota. A gente recebeu essa pergunta. Como que já responde? Você emite normal uma nota em reais do que caiu na sua conta, né? Tipo assim, $5 mil, você coloca, sei lá, 25 mil reais, que é o que cai na sua conta, assim, né? E guarda essa nota pra você, coloca na sua pastinha, organizando e tal. Normal, é um trampo normal, assim. Não tem nada de diferente. A diferença é que essa empresa não vai ter CNPJ, né? Porque é uma empresa gringa. Então você não coloca na nota o CNPJ. Varia um pouco de município para município, mas na maioria das vezes existe um campo que é tipo tomador sem CNPJ ou tomador estrangeiro, que se você clica nessa opção e aí a nota não tem opção de CNPJ, você coloca só o endereço da empresa, sei lá, tipo, algumas coisas assim, e pronto, já é um documento válido, comprovando o seu serviço feito no exterior. Mas, em termos de legislação, tem uma coisa interessante. Se você fez... agora, se você for MEI, não varia tanto, porque o imposto que você paga é aquele imposto físico de R$50 e poucos por mês, né, a DAS. Mas caso você, seja uma microempresa, que é muito comum, se você começar a prestar serviço para fora, muito provavelmente, rapidamente, você vai transformar do MEI para uma microempresa por causa do faturamento, né? Ganhando em dólares, isso é muito comum. Acontece comigo e está acontecendo com amigos meus. Quando você é uma microempresa, existe um lance que é exportação de serviço. O que é exportação de serviço? Quando você presta um serviço para fora, por exemplo, uma ilustração ou uma animação, para um cliente de fora, e esse trabalho vai ter uma veiculação fora também,
Tipo uma propaganda que você vai passar na TV americana, um livro que seja, uma revista que você ilustrou, que vai ter uma circulação local lá nos Estados Unidos ou na Europa, não no Brasil, isso categoriza como uma exportação de serviço. Ou seja, se é uma exportação de serviço, você é isento de um imposto que chama Imposto sobre Serviço, que é basicamente, tipo, como não é um trabalho que você vai ter vinculação no Brasil, o Brasil te isenta desse imposto. Então, se normalmente você, dependendo da sua categoria, você pagaria, por exemplo, 6% de imposto na sua nota, você vai pagar, tipo, 4%. Você tem uma isenção de 2%. Cara, isso é uma informação que é difícil de achar também. É bem difícil de achar. É o tipo de coisa, velho, por isso que eu faço thread, cara. Porque, cara, é muito difícil essa informação, velho. E a gente passa tanta, assim, dor de cabeça. E cara, 2% é muita coisa, dependendo do volume de dinheiro, assim, né? Então, assim, acho que a única coisa em termos de legislação, em termos de burocracia, para se atentar a isso, é esse imposto chama ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é bem legal saber disso, assim. Aliás, falando desse assunto, já que a gente tá falando de imposto e sobre a famosa mordida do leão, o Adam L. Castro, lá no Insta da Revo, né? Se você ainda não segue, inclusive, @escolarevolution, pessoal, vão lá no Insta, a gente produz muito conteúdo pra ela também. Mas o Adam perguntou qual a melhor forma de receber o pagamento dos clientes gringos. Ótima pergunta. Depende se o cliente for uma pessoa física ou depende um pouco se o cliente for uma pessoa jurídica. Porque se for uma pessoa física, por exemplo, você fez uma commission, né? Sei lá, para um fulano de tal, alguém que quis um desenho da namorada, sabe? Muito comum esse tipo de coisa. E aí a pessoa, às vezes, vai te mandar uma grana e tal, tipo, de uma forma informal e tudo. E existe o PayPal, né? Que, honestamente, eu não gosto do PayPal. E existem outras ferramentas também. Por que eu não gosto do PayPal? O PayPal é bom porque é muito prático, tudo, já gera uma invoice. Invoice é aquele documento, tipo uma cobrança, né? Um documentozinho de cobrança que você manda para a pessoa e tal. E é muito prático, mas o PayPal é muito caro. No final das contas, você vai pagar quase 10% em cima de taxa, em cima da sua remessa que você vai receber. Por isso que eu não gosto do PayPal. Existem outras ferramentas. Se a pessoa tiver a possibilidade de fazer uma wire transfer, por exemplo, que é uma transferência interbancária entre o banco, por exemplo, americano e um brasileiro, é mais interessante, as taxas são melhores, já cai direto na sua conta bancária, por exemplo. Mas existe também o TransferWise, que as pessoas têm usado e tem sido muito bom. É rápido também, na hora de cair, e tem menos taxa do que o PayPal. Eu acho, tá, gente? É bom. Tudo que eu tô falando, gente, tudo que eu tô falando, confirme essa informação. Pode estar falando mentira. Pode ser um impostor, sabe? Mas é bom. Inventei tudo que eu falei até agora, eu inventei. Eu inventei, eu sou uma fraude. Mas é sempre bom dar uma conferida e tudo, perguntar para as pessoas e tal, tem muita informação na internet sobre isso. Então, assim, para a pessoa física, eu aconselharia a possibilidade de uma wire transfer e a possibilidade do TransferWise, né? Se a pessoa, tipo assim, não, só passa no PayPal. Então, você calcula quanto que sairia quanto que sairia esse desconto de 10% e embuste no seu preço, sabe? Tipo assim, e aí você fica elas por elas. É uma prática legal de você fazer também, sabe? Não tem como você não gastar nada, sabe? Tipo, não ficar com 100% do dinheiro e tal. Então, né? Não existe. Já considera isso no seu orçamento. Considera no orçamento. E se for uma pessoa jurídica, existem também ferramentas muito legais. Se for uma pessoa jurídica, que eu digo uma empresa, assim, né? Tipo, sei lá, um estúdio, alguma coisa assim, uma editora e tal. Por exemplo, eu gosto muito de usar uma ferramenta, que é o que eu uso normalmente, mais frequentemente, o Payoneer. O Payoneer é muito legal. Você se cadastra no Payoneer, no site, e ele te gera informações bancárias locais de vários países, assim. Basicamente, o Payoneer cria para você uma conta local nos Estados Unidos, que você, tipo assim, não precisa ter manutenção, você não precisa lidar com isso, ele lida para você. Mas ele te gera essas informações, do tipo agência, conta, sei lá, endereço e tudo. E aí, quando você vai receber de um cliente, você manda essas informações pro cliente, tipo assim, olha aqui, você nem precisa falar que é o Payoneer, assim, tipo, olha, essas são as minhas informações bancárias. E o cliente transfere, faz uma transferência local, seria como se fosse um TED para eles, assim, sabe? Super de boa, super descomplicado. E aí o cliente faz a transferência para você e depois de alguns dias, assim, cai no seu Payoneer. E ou você pode deixar lá no Payoneer paradinho e, tipo, resgatar quando a cotação estiver boa, assim. Ou você pode, sei lá, resgatar no momento que cair e tal. E é muito legal. Por que é bom? Porque a taxa do Payoneer é uma taxa de 1% só, em cima da remessa. Caraca, é muito como eles legal. conseguem fazer isso?
Cara, é doido, assim, é meio doido, assim. A tecnologia é um negócio incrível. É incrível, assim, é uma taxa de 1% em cima da remessa e também uma taxa de, se não me engano, 1% da cotação. O que isso significa? Tipo, se o dólar tá, tipo, 5 e, sei lá, vamos simplificar, R$5, se o dólar tá R$5, você vai, no momento que você resgatar a sua grana, você não vai resgatar a R$5 o dólar, vai ter desconto de 1% de R$5, então vai ser 4,50, sei lá. Não sei, gente, eu sou meio burro com matemática, mas... É tipo isso. É tipo isso, assim, né? Mas, assim, em comparação com, às vezes, alguns bancos, alguma wire transfer de bancos, ou comparação ao PayPal, tipo, nossa, é muito outra bom. Vida. É outra vida, sabe? É maravilhoso, assim. Não, eu acho que é uma coisa que vai ser muito simplificada no futuro, assim, eu acho que daqui 10 anos a gente vai ter outras formas de enviar e receber dinheiro, assim, e vai ser tudo mais digital. Com certeza. Tomara, viu? Porque, putz, muito burocracia, assim, essas coisas. É muita burocracia. E só terminando a pergunta, assim, uma outra forma muito boa também. Caso você não queira o Payoneer, ou caso o cliente, sei lá, não queira o Payoneer e tal, é o wire transfer, né? A wire transfer é uma transferência interbancária mesmo, e a única coisa que você precisa fazer é pedir para o seu gerente, ou, sei lá, pedir no chat do seu banco, 2 códigos, que é o código SWIFT e o código IBAN. São esses 2 códigos, principalmente, que vão ser que o cliente vai utilizar para fazer essa transferência. Como se fosse um endereço, tipo um IP, digamos assim, um endereço que ele precisa para a grana chegar aqui certinho na sua conta. E aí você pode fazer ou por meio do seu banco mesmo. Eu usava muito o Banco do Brasil, quando eu era MEI, receber de fora. Tem taxas muito boas. E hoje em dia, quando eu tenho um cliente que não usa o Payoneer, eu uso uma ferramenta que chama Husky, que é boa também. Ela cobra 4% só e não tem nenhum desconto em cima do câmbio. E ele também, assim como o Payoneer, ele cria uma conta para você também para receber, mas ele cria uma conta brasileira, assim, porém para recebimento internacional. E é como se fosse uma wire transfer normal, e é muito boa também. Que maravilhoso. Eu sei que às vezes alguns outros bancos têm umas burocracias muito chatas quando são quantias altas, assim, do tipo, o que é esse dinheiro aí que você tá recebendo de fora? Tá vendendo droga? Não. Daí bloqueiam a grana antes de liberar, mas... muito provavelmente isso aconteceu comigo algumas vezes, do tipo, sei lá, o banco chegar, tipo assim, cara, esse menino aqui, há um ano atrás ele ganhava R$2.000, mas ele tá ganhando, tipo, uns remessas, tipo, 20 mil dólares, assim, esse menino tá fazendo alguma coisa errada, assim, e o cliente, e o banco às vezes te liga e pede, oi, André, e tal, você pode confirmar alguns dados, e tal, tipo, eles fazem isso para evitar a lavagem de dinheiro, assim, né, e aí é muito assim, e é ótimo que faça isso mesmo, e é muito simples, aí você manda as invoices, você manda os contratos e tudo, e rapidamente eles, não, beleza, tá tudo certo, e vida que segue. Só você provar que você não tá fazendo nada legal, que tá tudo bem. André, a gente acabou as perguntas que a gente recebeu. A gente teve algumas repetidas, né? Mas a gente cobriu todos os assuntos que chegaram, a gente conseguiu cobrir. Mas a gente tem agora a minha sessão especial de perguntas. Olá, e você eu achei que já tinha acabado, já tava triste. De frente com o Davi. Bom, você já ouve o podcast, já sabe como funciona. Basicamente, vou fazer perguntas muito rápidas pra vocês poderem, assim, ó, papum. E você tá pronto? Tô pronto, manda ver. Nada difícil, entendeu? Às vezes as pessoas ficam nervosas, mas isso aqui não é o show do milhão, gente. Isso aqui é só pra você falar gostos e interesses. Bom demais, pode mandar ver. Primeiramente, uma conta no Twitter que todo mundo deveria seguir. Uma conta no Twitter que todo mundo deveria seguir. A minha conta no Twitter. Gente, excelente, era essa a resposta que eu queria. Me sigam, gente, não me deixa flopar. 3 animadores do Brasil que você ama. Júlio da Gaita, Guilherme Gurian e Delay. Ai, o Delay é maravilhoso. Inclusive, temos podcast com Delay, gente. Ouçam, está aqui no canal. Muito bom episódio. Sério, trajetória do Delay maravilhosa. Ouçam esse episódio. Vai estar aqui o link na descrição também. Agora vamos falar de coisas do coração. Seu filme de animação preferido. Rei Leão, meu filme da vida. Sério? Pra sempre. Tem uma história com o Rei Leão, mas fica pra no próximo momento. Se você quer que o André volte para contar a história do Rei Leão em outro momento, você, por favor, deixa aqui nos comentários do YouTube. Isso mesmo. O sentimento que você teve quando você pegou o seu primeiro freela gringo? Muito medo e síndrome do impostor, mas ao mesmo tempo muita felicidade
e esperança de uma vida melhor. Esperança de uma vida melhor. De verdade, tive realmente esperança. Você teve essa sensação mesmo, assim, você olhou e falou, é agora esse é o ponto de virada da minha jornada. Exatamente, foi mesmo. Uma coisa que você odeia na vida de artista? Uma coisa que eu odeio na vida de artista? Desenhar no papel. Animação tradicional da Disney, tô fora. Eu tô falando, não, minha mão sua, eu borroco as coisas. Eu odeio. Lápis quebra, tem que apontar, não gosto de desenhar digitalmente. E uma coisa que você ama na vida de artista? As pessoas, eu adoro os artistas, adoro as amizades. Sério, eu fiz. Onde eu passo, assim, eu faço amizades que, putz, levam pra vida inteira, assim. Minha vida mudou muito depois que eu passei a trabalhar com isso e passei a ser mais ativo nas redes sociais também. Então, as pessoas. Que amor. E uma última mensagem para os nossos ouvintes. Uma última mensagem. Sim. Gente, não precisa ter vergonha ou... Sim, não precisa ter vergonha de ganhar dinheiro, sabe? Não é uma coisa ruim. Ganhar dinheiro é muito bom, assim. Eu vejo algumas pessoas do tipo... Eu tinha esse pensamento também de ficar um pouco com uma culpa católica de ganhar muito dinheiro, ou de ganhar dinheiro, assim, meus colegas não e tal. Eu acho que num cenário ideal, todo mundo deveria ganhar muito dinheiro, sabe? Não precisa ter esse receio. Eu acho que, tipo, trabalhar para fora, ou para dentro do Brasil, e, tipo, buscar oportunidades de ser melhor remunerado e tal, é mais do que ganhar dinheiro, assim, sabe? É realização de sonhos, assim, sabe? É você, tipo, igual outro dia eu tava vendo... gente, desculpa se eu falei errado, se não me engano é o BRG no Twitter. Não sei se foi ele, desculpa se não foi ele. Mas falando que ele ajudou a, tipo, reformar a casa da mãe dele, sabe? Tipo assim, com o trabalho que ele tem feito. Gente, ganhar dinheiro é muito bom, sabe? Principalmente porque ajuda a gente a realizar sonhos. Tipo, mesmo que sejam sonhos que sejam importantes pra você. Tipo assim, cara, eu tenho um sonho de ir na Disney, sabe? Eu tinha esse sonho com a minha esposa e a gente foi, sabe? Com dinheiro de trabalho nosso, eu não me endividei, sabe? Sabe, comprar um carro, comprar as roupas que eu quero vestir, assim. Sabe, o meu filho no colégio particular, não sei. Eu acho que, tipo, ganhar dinheiro e trabalhar e ganhar bem é muito importante. Todo mundo devia ganhar bem e realizar os sonhos, porque a vida é muito curta, assim, e a gente tem que ser feliz, assim, sabe? Não tem problema nenhum ganhar bem. É muito bom. Assim, é muito... eu falando em voz alta pode ser até um pouco estranho, assim, mas eu falo isso porque existe muito esse sentimento de que, eu amo o que eu faço e não importa, de ganhar bem. Ou então, assim, eu não quero falar o quanto eu ganho, porque eu vou soar arrogante, ou tipo, eu tô ganhando melhor que meus amigos. Gente, todo mundo deveria ganhar bem num cenário ideal. Então, vamos correr atrás disso, vamos nos capacitar, vamos treinar o inglês, vamos conversar com as pessoas e, sabe, vamos crescer junto, vamos todo mundo realizar os sonhos, que é muito importante. E, invariavelmente, esse dinheiro acaba retornando pro mercado artístico também, porque você com certeza contrata pessoas para fazer coisas para você também, quando você quer, tipo, executar um projeto pessoal, quando você quer comprar arte, quando você quer fazer uma encomenda de uma commission para dar de presente para alguém. Você tendo mais possibilidades, você gera mais possibilidades para outras pessoas, né? Sim. Não é tipo assim, estou ganhando meu dinheiro, dei as costas pra comunidade, vocês fiquem aí, eu estou indo, né? Tipo, nunca é assim. Então, no período que eu era freela, assim, teve momentos que eu atuei como quase como uma agência, assim, tipo, às vezes eu tava trabalhando com 2 freela ao mesmo tempo e, assim, eu conversei com o cliente, falei, posso chamar alguém aqui e tal? Pode, claro e tal. E aí eu já tive, sei lá, dois animadores trabalhando pra mim, assim, tipo, ou em clean-up, ou em animação, eu dirigindo eles e tal. E isso me possibilitou pagar essas pessoas e pagar bem essas pessoas, porque eu consegui orçamentos bons e me possibilitou ganhar mais dinheiro, então acho que é super nesse caminho mesmo, a gente cresce junto e vamos que vamos, sabe? Exatamente, nessa pegada. Obrigada, André, pela sua participação no podcast. Tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas e assim, foi a forma falada das suas threads, esse podcast. Gente, foi muito bom, fico muito feliz. E muito obrigada por toda a ajuda que você deu. Tudo que você precisar da Escola Revolution, você nos peça. Com certeza. Estamos aqui para ajudar. Se vocês tiverem dúvida, gente,
Mandem para André, mandem pra gente. Nosso inbox está aberto em aproximadamente 45 redes sociais diferentes. Então é só mandar, a gente sempre responde. E bora aí, bora conquistar esse mercado internacional, bora expandir o mercado nacional. 2021 começando, vamos com tudo, gente. Vamos com tudo, gente, é isso mesmo. Então é isso, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.